Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HoffCast. Sim, estamos de volta. Só tivemos uma pausa aí por alguns meses, porque, começamos final do ano, as agendas começaram a não bater, mas agora eu vou falar para vocês, a gente já organizou todas as nossas datas até o final do ano, estamos comprometidas a entregar o melhor aqui para vocês no podcast. E vocês podem perceber que agora estamos em 4, né? A nossa amiga Lohane, do nosso coração, precisou se afastar porque... uma grande novidade, né, gente? Sim! Veio um baby por aí. O Nicolas está a caminho, então ela precisou se afastar para ter esse momento de gestação com calma. E quem sabe em breve ela retorna aí para nós no podcast. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente está até meio desconfortável aqui, que é um tema que não é muito legal de se falar, né? Gestão financeira é um terror aí para todo mundo que trabalha na Hoff. A gente não aprende na faculdade, não aprende em curso, então é preciso muito buscar demais para a gente conseguir algum tipo de conhecimento. Então hoje vamos falar sobre faturamento, é o tema da semana, do mês aí, e vamos começar com esse tema muito importante. Exatamente. Sejam bem-vindas de volta também à mesa. Sim, obrigada. Hoje a gente vai falar sobre faturar não é lucrar. Exatamente. E é um assunto difícil, né, gente? Sim. Ninguém aprende na faculdade. Para poder aprender também não é algo fácil, não é uma coisinha gostosa de se aprender, mas muito necessária. Sim. E eu vou começar com um questionamento, para deixar aberto para vocês poderem falar também. Se eu te perguntasse hoje, quanto você lucra de verdade, você saberia me responder? Ou só sabe quanto entra? E aí? Se eu pegar a planilha, eu sei. Se eu pegar a planilha, eu sei. Mas eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo mais do meio do ano passado pra cá. Quando eu comecei a empreender mesmo na minha própria empresa. Que quanto entra não é quanto sobra. E eu acho que essa é a grande dificuldade. Às vezes a gente, se entra 1.000... eu vou tirar 300 do custo do produto, sobrou 700. Quem dera fosse lindo e bonito assim, né? Exatamente. Então, acho que é uma coisa que a gente vai penando, vai apanhando e aí vai aprendendo. Mas se todo mundo soubesse, assim, seria, acho que, um grande diferencial para a tranquilidade na vida do empresário. Porque é uma coisa que traz muita dificuldade, muitos pormenores, porque são muitas coisinhas pra gente observar, pra gente contar, pra gente anotar e planilhar. Então, acho que saber essa informação é uma coisa que traz muita diferença pra nossa... pra sabedoria do nosso negócio. Com mas, certeza. Infelizmente, não é todo mundo que sabe, porque é igual a Ana falou, né? A Ana e a Lô, a gente não aprende na faculdade, cursos que trazem gestão financeira ou é muito superficial, ou a maioria nem traz nada sobre gestão financeira. Então, é uma coisa que a gente tem que suar, batalhar e aprender meio que na raça, né? Sim, e a gente vê as pessoas falando no Instagram, principalmente, sobre faturamento, né? E às vezes quem tá começando olha aquilo e pensa, meu Deus, eu não sou capaz disso. E não entende realmente que o que a gente fatura não é o que realmente entra, né? Não é a mesma coisa. Livre. Então eu falo que o faturamento ele é muito ego, né? Com certeza. E hoje em dia o que a gente mais vê, nossa, faturamento de tantos dígitos. Tantos dígitos, vai sobrar 2 dígitos no final do mês. Porque não sabe lidar com as outras coisas, os outros custos, não separa CNPJ do CPF, ou então tá tudo bagunçado e acaba que realmente o faturamento ele é só um ego, né? Não é aquilo que realmente fica e a gente Isso utiliza. acaba frustrando muita gente, né? Porque as pessoas ficam vendo faturamento, e às vezes, além de não alcançar aquilo, não vê a cor do dinheiro. Tem gente que às vezes tem uma empresa menor, e daí quando vai crescer essa empresa, não começa a lucrar menos até do que lucrava antes. Então, isso porque daí entram várias coisas, né? Você aumenta o número de funcionários e tudo mais, e daí o custo vai ficando muito alto, e daí começa a lucrar menos até do que lucrava antes. Então, assim, eu escuto a gente aí na área da Hoff troca muita figurinha, né? Eu escuto de várias pessoas assim, nossa, mas parece que eu não vejo a cor do dinheiro no final do mês e tudo mais, e isso realmente acontece se não tiver uma super organização financeira, né? E por que vocês acham que na harmonização isso acontece muito? Das meninas acabarem visando tanto essa questão de faturamento, de querer mostrar tanto isso, ao invés de pensar mesmo em como montar um negócio, como crescer saudável, né? O que vocês acham? Eu acho que quando a gente fala no universo da Hoff, assim, no universo da harmonização, como tudo na harmonização tem mais de 2 dígitos, digamos assim,
o valor por trás de tudo, ele é muito grande. Então, eu acho que vislumbra um pouco. Então, quando a pessoa começa a trabalhar com ROF, acaba entrando muito dinheiro. Não necessariamente ficando. Sim. Mas entra muito dinheiro, justamente porque quando você vai vender um procedimento, ele é de 1.000 pra frente, 1.000 pra cima. E se a gente for olhar um mercado, assim, a mercadoria, fazer uma compra, um comercial. Se você for olhar, assim, no centro da cidade, compras de R$1.000 são compras high ticket. Mas dentro do universo da ROF, R$1.000 é um valor baixo, né? Sim, Um valor é pequeno. o menor custo que a gente tem. Exato. Então, eu acho que fica muito essa ideia de faturar muito e ganhar muito, porque realmente, com a harmonização, a gente fala em entrar muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo que entra muito dinheiro, tem muitos custos. Porque ao mesmo tempo que a harmonização ela é cara, né? Vamos colocar um cara bem entre aspas, mas que ela tem um valor alto para ser vendida, ela tem um valor alto para ser operada. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente vende caro, a gente paga muito caro para ter ela disponível. Sim. Então, os produtos são a maioria importados. Conselho de classe também é uma coisa que você tem que pagar, não é só vender uma caneca, por exemplo. Não, você tem que estar devidamente registrado no seu conselho de classe, devidamente comprando produtos que são bons para o seu paciente e que têm valores altos. Então é aquilo, entra muito dinheiro, sai muito dinheiro? Sai, mas tudo que entra muito dinheiro gera essa expectativa de, então eu vou ganhar muito, que não é necessariamente Não é a bem mesma assim. coisa, né? Sim. Exato. E você, Ana? Não, eu acho a mesma coisa da Carol. E também acho por conta de que, como eu posso dizer, o estudo financeiro mesmo, de fato, no nosso país, ele é muito raso, né? Então, as pessoas, elas acabam não tendo muita consciência disso e do quanto isso é importante. Igual eu falei, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em nenhum curso. Então, acaba que realmente vai acontecer isso com quem tá começando, se não se dispor a buscar. E ainda mais a gente vê essas coisas na rede social. A pessoa, igual a Carol falou, a pessoa vai se deslumbrar com aquele tanto de dinheiro. Se ela não se organiza, ela não vai conseguir dar conta de saber o que entra, de saber o que sai, os custos certos. E eu acho que é muito falta de estudo mesmo, de buscar esse conhecimento, até porque é chato. Vamos ser bem sincera. É uma coisa, assim, que me irrita muito. Não é o que a gente mais gosta de fazer. Não é o que a gente longe, mais não gosta é, de né? fazer. Eu Então, quero falar uma palavra forte, mas me irrita demais ter que estudar parte financeira. E no começo, nós vamos ter que fazer isso. Sim. Exato. Porque no começo a gente não vai conseguir. Bom, eu contratei. Terceirizar. Eu contratei contador tem 1 ano. Eu agora tenho alguém que cuida da parte financeira e administrativa agora. Então, antes disso, era tudo eu. Então, se você não se dispor a buscar conhecimento nessa área, a aprender e realmente querer fazer diferente desde o começo para que as coisas fluem, não vai andar. Né? Trazendo um pouco do que a Alô falou de... às vezes a gente... por que a gente acha que tem que faturar tanto, né? Tem que chegar ali. Porque eu vejo, assim, procedimentos que às vezes a gente quer entregar, né? Ali um full face, alguma coisa assim. Eu quero ser reconhecida dentro de tais procedimentos. São procedimentos mais caros, né? Então, são procedimentos que fazem a gente faturar mais. Então, assim, quando a gente vai em congressos e tudo mais, onde eles apresentam, né? Isso aqui é o melhor da ROF, isso aqui... eles já mostram, né? Um caminho pra gente chegar em faturamento maior. E o que eu vejo, assim... a gente é acostumado a pagar muito caro em tudo, né? A gente quer da harmonização. O meu marido brinca com isso. Ele fala assim, você fala que é só tanto. Porque a gente acostuma que isso não é caro. Porque os cursos, tudo que a gente faz, tudo que a gente investe, são investimentos muito altos. Eu falei também, muito. O meu marido falou a mesma coisa esses tempos, eu não sei o que ele falou. Eu falei, mas só 20 mil? Ele falou, você tá perdendo a sua cabeça, querida. Tá perdendo essa noção. Tá perdendo a noção. Mas a gente trabalha mesmo com valores isso. muito altos e acaba ficando comum, né? A gente tá nesse meio e quando fala, nossa, um curso é 20 mil, meu Deus, tem curso de 60, de 100. Sim, mas sabe o que eu vejo que é legal? Assim, até elogiando a nossa área, a parte da ROF eu vejo assim, não só nós, mas muitas mulheres e homens que estão isso, são profissionais sempre que investem muito nisso, né? Sim. Então, assim, você pega, assim, vamos pegar eu e a Ana, que a gente é dentista. Você pega um dentista que não faz harmonização, eles não estão fazendo curso o tempo todo igual a gente. Eu vejo assim... Fez aprendeu e continua, se no né? ano eu fico, assim, uns 2 meses, 3 meses sem curso, eu já acho que, nossa, tô ficando pra trás, eu tô precisando de coisas novas. Então, assim, a gente tem essa inquietação. Então, nosso investimento é sempre muito alto. Desde estrutura de sala,
sala e tudo mais, né? A gente sempre quer fazer aquela coisa primorosa e tudo mais. Então, assim, eu vejo que isso faz a gente pensar em faturamentos mais altos. E a Hoff, ela vem muito com essa vida de luxo, né? Sim. E a mulherada anda com não sei o que tal, nananã. Então, assim, existe muito deslumbramento também nisso. E é o que a gente falou desde o começo, faturamento não é lucro. Então, nem sempre que a gente vê é real, né? E a gente quer, de fato, faturar muito, sim. faturar mais. E sobrar mais, né? muito, né? Mas sabendo disso, né? Que Sim, faturar... De forma saudável, né? De forma saudável. Sim. E sabendo organizar tudo por trás para que realmente sobre e fique, Sim. a gente consiga investir em novas coisas, né? Investir em cursos. Então, ter essa consciência financeira, essa palavra que eu queria falar, essa consciência financeira. Como é importante, mesmo que hoje, eu acho que todas vocês têm a parte financeira que alguém faça. Sim. Que não é diretamente vocês. que hoje fa- é meu marido. Perfeito. O meu marido também está Mas comigo vocês agora. têm uma noção. Viva os maridos! Não. Vocês têm uma noção de como as coisas funcionam, mesmo não gostando, mesmo sendo não tão legalzinho. Sim. Mas o que eu sempre falo também, antes de você delegar algo pra alguém, é importante que você saiba como funciona, mesmo que introdutório, né? Sim. E a parte financeira, ela pega bastante, porque a gente vê muitos casos, né? Das meninas, assim, se deslumbrarem realmente. Nossa, Hoff, faturar... Teve um dia que uma aluna falou pra mim de uma outra situação, que eu não vou saber dizer qual especificamente, e acho que eu nem posso falar especificamente, mas que é super fácil você faturar 100 mil. Você precisa de 10 pacientes de 10 full face, de 10 mil. Eu olhei pra ela e falei, mas... Como se fosse fácil. Como se arrumar fosse 10 full fácil. faces de 10. Eu falei, mas assim... E ela falou, como que eu vou conseguir isso numa cidade de 15 mil habitantes? Não é a mesma realidade. E eu falo, gente, realmente não. A cultura é diferente, o formato é diferente. As pessoas de Fátima Pode do Sul... acontecer, mas não é rápido e fácil. Não é né? rápido e fácil. Então, assim, se ela tiver só isso pra poder vender, ela tem que ter uma base familiar que ajude ela, tem que ter um suporte. E se não tiver, ela vai passar muito apurada no começo, ou até nem consiga, né? Por exemplo, Isso o pessoal... que frustra, né? Muito. Então, vezes frustra aqui na muito, região tem as cidades menores. Vicentina, Fátima do Sul, Glória, etc. Sim. O pessoal vem pra cá fazer procedimento, mas não faz lá. Sim. Não são todos, mas a grande maioria. Por conta do status que é vir para Dourados. Aí você coloca na como cabeça... é um procedimento, um produto high ticket, né? Sim. Eu Eles vou para querem- Dourados fazer, eu quero ir fazer lá. Então, isso acontece. Aí você colocar na cabeça de uma pessoa que, por exemplo, em Fátima do Sul, 20 mil habitantes, que ela vai conseguir 10 pacientes de... Faturar 100 mil reais no Não, mês. 10 não pacientes vai. pagando 10 mil reais Não, todo mês. gente. Acho que uma coisa que a Joyce falou, que eu acho que encaixa isso que a gente tá falando, é que quando você aumenta a tua operação, aumenta os seus custos. Então, eu tenho certeza que tem gente que fatura 100 mil e sobra menos do que gente que fatura 30. Sim. Exato. Porque se você fatura 100 e você gasta 90, te sobra 10. E se a pessoa que fatura 30 gasta, né, tipo, os custos dela são de 10, sobra 20. Exato. Então, faturar 100 mil não significa que vai sobrar 100 mil pra você. Porque a estrutura de quem fatura 30 é muito muito diferente maior. da estrutura de quem Exatamente. fatura 100. Eu tava... O- Pode falar. O Marco, ele vende do mercado financeiro, então é uma realidade totalmente diferente dentro da Hoff. E aí ele fala assim, cara, a galera da área da saúde, né, todos nós da área da Hoff somos primeiramente da área da saúde, né, viemos de uma formação da saúde. Ele fala assim, vocês não aprendem a vender, vocês não aprendem educação financeira, a gente não aprende nada na faculdade. E aí, de repente, você começa a ganhar algo extraordinário. E aí você fala, zerei a vida, Tô estourei. Cara, não é assim. Não é assim. Porque o que entra não é a mesma coisa que fica. Porque sai muito. Quanto mais entra, mais torneiras você tem pra sair. Exato. Porque se você só atende o paciente, você na sua sala, você tem só esses gastos. Agora, se você tem uma clínica, que é na realidade nós três, né? Você tem a pessoa da recepção, você tem a pessoa da limpeza, você tem o contador, você tem a pessoa do financeiro, você tem o marketing. Então, não é simplesmente você, o produto, a cadeira do teu paciente. E eu acho que é aí que tá o negócio. As pessoas querem faturar muito, sendo que, às vezes, a solução dos negócios não é faturar mais, é diminuir custos, né? Diminuir os custos da tua operação, pra te sobrar mais. É exatamente isso que a gente ia falar, né? Se faturar mais vai ajudar, aumenta. Eu acho que depende muito da realidade de cada uma. Então, é isso, eu ia falar na hora que a Carol tava falando, que eu também tava conversando com uma amiga esses tempos, que agora eu estou com uma clínica, mas eu tinha um consultório, uma sala onde só eu atendia. Eu tinha no máximo ali a minha comercial, mas eu faturava bem menos que essa minha amiga que tinha já uma clínica. E a gente conversando, no fim, sobrava a mesma coisa pra mim e pra ela. Porque os meus custos eram bem menores, por mais que eu também faturava menos, meus custos eram
muito menores Sim. que o dela. Então, acaba ter essa noção, hoje em dia, pra gente não se frustrar de que o faturamento não significa que a pessoa, uau, nossa, ela tá faturando 200, 300 mil e ela tá no auge. Os custos por trás disso, né? Então, e aumentar também o faturamento pode te ajudar, mas depende. Igual, quando você tá, eu tava num consultório. Eu cheguei num limite, eu acho, de faturamento que eu não conseguiria ir mais se eu não saísse daquele lugar. Parece que estagna, né? Porque você precisa de outros processos, de outras pessoas, de outros ambientes. E aí você vai precisar investir mais. E aí seus custos vão aumentar. Então, é muito essa questão da realidade, né? E daí esse crescimento tem que ser feito de forma saudável, Sim. né? Porque senão a gente se atropela e ali, por exemplo, na minha realidade da clínica, eu e o Yuri, desde que a gente inaugurou a Zurich, a gente tem um Prolabore. Então, a gente tem um Prolabore e a gente tira X. O restante, a gente cresceu a clínica, a gente cresceu muito o faturamento, mas a gente nunca... Posso falar que a gente aumentou o nosso Prolabore, assim, mas se eu colocar na ponta do lápis, é irrisório. É muito comparado pouco que a gente... com o potencial, Isso, né? que a gente aumentou. E a gente aumentou muito o faturamento da clínica, entendeu? Mas a gente aumentou também despesas e tudo mais. E reinvestimentos, Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo que a clínica tem 4 anos, é uma clínica que ainda está em crescimento e tudo mais. Tem várias coisas que a gente pode melhorar ainda. Exatamente, né? Que a gente está no processo. Mas, se você for ver ali do começo que faturava X e que hoje fatura mais que isso, o nosso Prolabore ainda é o mesmo, entendeu? Aumentou pouquíssimo, assim. E isso é muito importante falar, porque tem gente que não tem esse conhecimento mesmo de retirar um Prolabore. Eu não sei se você também faz dessa forma, né? Faço, porque eu separo, né? Porque se você misturar CPF com CNPJ, é uma bola de débito que você nunca mais tira. Mas eu falo mesmo de tirar um Prolabore X. Porque definir, tem né, gente valor. que, sobrou do líquido lá, até já tá com uma consciência um pouquinho mais alta, né? Sobrou do líquido. É meu. É meu, né? Ou então vou pegar uma porcentagem de não sei tanto do líquido que sobrou. Sim. Isso é muito bom. Acho que vai chegar um momento onde todas queremos isso, né? De não pegar um Prolabore X e sim pegar uma porcentagem do lucro, né? Sim. Mas para chegar nisso, é preciso... Galgar algumas etapas, né? Então, tirar um Prolabore X e o restante reinvestir. Para você conseguir crescer cada vez mais e faturar cada vez mais e permanecer esse dinheiro. Então, o Prolabore, ele te permite também, eu vejo assim, eu encaro o Prolabore como confortável. Que eu falo que é como se eu tivesse um salário fixo. Tipo isso. Então, assim, eu acho confortável porque eu que faço a parte financeira da minha casa também. Então, assim, eu acho confortável porque eu tenho aquele fixo por mês, eu faço dentro daquilo que eu posso. Então, assim, mas o que eu vejo? Ali na clínica, a gente está tentando fazer uma mudança agora. Que a gente está com uma empresa de financeiro e tudo mais que está nos ajudando nisso. Ali, então, por exemplo, eu pago porcentagem para a maioria dos profissionais que trabalham ali. E eles querem deixar eu e o Yuri também na porcentagem. Entendeu? Então, a gente também para a mesma porcentagem, porque hoje, por exemplo, falando um pouquinho aqui, que eu não sei se a Lô vai se aprofundar um pouco nesse tema, mas, por exemplo, hoje o meu Prolabore, ele fica dentro do meu custo fixo ali da hora, né? Da hora clínica. Então, para eu poder ter algumas informações mais fiéis de procedimentos e tudo mais, o ideal fosse que não tivesse um Prolabore ali e a gente pegasse essa comissão, essa porcentagem, né? E assim, eu ainda não consegui. Tem uns 5 meses que eles estão trabalhando isso, mas eu ainda não consegui. Porque vai ter mês daí que eu vou tirar mais do que eu tiro hoje. E tem mês que eu vou tirar menos. Então, eu vou ter que me organizar mais em ver o que tá vindo, entendeu? Então, assim, é algo que exige daí uma organização um pouco maior, eu acho, até da parte do meu CPF, né? Mas assim, é algo que hoje, nesse momento, é mais saudável pra minha empresa do que pegar um Prolabore, entendeu? Sim. Mas eu acho o Prolabore extremamente confortável, assim. Eu pego aquilo, a empresa não depende o tanto que vende, aquele Prolabore é meu no mês, entendeu? Eu acho confortável. Eu também faço dessa forma e coloco dentro dos custos. Eu acho muito importante isso para você conseguir tirar todo mês. Então, você já vai saber que... Porque quando a gente tem os nossos custos fixos, a gente entra num mês sabendo que aquilo ali... Você trabalhando ou não, acontecendo alguma coisa ou não... A conta chega. A conta chega, né? Aquilo vai ter que ser pago. E, querendo ou não, a gente precisa do dinheiro pro nosso CPF. Sim. Né?
pagar nossas contas de casa, Exato. escola do filho, mercado, tudo que a gente vive no CPF. Então, eu acho importante colocar nos custos para você já entrar no mês Sim. sabendo que, né, e tendo o seu, a sua segurança financeira Sim, também. com certeza. E separar sempre. Eu, desde o começo, isso é algo que eu acho que é muito importante para não virar uma bola de neve. Então, assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu era CPF. Até o ano passado, começo do ano passado, eu não tinha CNPJ. Eu trabalhava de forma autônoma, que nós dentistas podemos fazer, né? Eu acho que Sim. biométrico desde o começo tem que ser, tem que ser CNPJ, né? Mas eu trabalhava de forma autônoma, com CPF, mas eu tinha uma conta CPF que era da clínica e uma conta CPF que era minha pessoal. Sim. E aquela que eu falava que era da clínica, eu não pegava o meu, vou fazer um Pix, vou comprar um lanche ali. Vou pegar... Não. Às vezes até rolou, né? Eu não sei, uma roupinha que eu falava, a roupinha pra ir trabalhar. A gente dá aquela retirada. A gente quer um jaleco. A gente finge que é um jaleco. Mas assim, investimento. eu fui fazendo o meu caixa naquele CPF como se fosse a minha empresa, já olhando como se fosse uma empresa. Pra depois virar o CNPJ e realmente separar, porque senão vira uma bagunça. Eu acho que se a gente começa a gastar além do que seria o Prolabore, considerando que é nosso, na empresa você fica com desfalque. Sim. Porque às vezes assim, né, beleza, eu paguei todas as contas, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente às vezes não considera aquilo que vai vir ou de imprevisto, ou de depreciação, ou aquilo que você vai ter que reinvestir. Então, quebrou uma mesa. As emergências. E aí o que você vai fazer? A gente faz, né, na nossa vida pessoal ali no CPF, acho que quando a gente fala CPF, a gente tá falando de vida pessoal, né? A gente organiza, tipo, eu vou viajar a tal data, então eu vou guardar dinheiro pra essa viagem. Só que aí, se você pega tudo que sobra da tua empresa, é meu, sobrou da minha empresa, é meu? E se a sua empresa precisar de uma viagem, né? Que nesse caso seria e se quebrar alguma coisa dentro da empresa? E se você tiver algum imprevisto? Ou se você tiver que fazer uma readaptação na estrutura? Então, não dá pra, sobrou ali no meu CNPJ, eu vou tirar mais do que seria o Prolabore. Sim. Eu acho que é essa a ideia mesmo, da gente considerar pro nosso CPF aquilo que a nossa empresa permite, e o Prolabore não é o que a gente quer, o que a nossa empresa permite, né? Não dá pra, eu faturo 100 mil, eu vou tirar de Prolabore 90. Não vai dar certo, né? Então, Querer a gente quer. Querer a gente quer. Então, Não acho que o Prolabore não é aquilo que você quer, aquilo que a sua empresa permite. E aí, aquilo que sobra da tua empresa, além do teu Prolabore, não é teu. É da tua empresa. A empresa é tua? É tua. Mas aí a gente tem as nossas versões injetoras e as nossas versões empresárias. O Prolabore é da versão injetora. O que sobra da empresa é da versão empresária. Pra você reinvestir na empresa. E só pra quem não entende ainda dessa linguagem, o Prolabore é como se fosse o salário. Isso, é o as salário meninas do... Vou colocar bem em termos leigos. O salário do dono, entre Exato. aspas, né? O que seria. Porque totalmente errado, né? Então, principalmente pra quem começa. Eu trabalho muito com iniciantes, né? Sim. Vocês sabem. Então, a pessoa inicia... As meninas, quando fazem os primeiros 10, 15 mil, que elas achavam, impossível. Elas falam, Lô do céu, eu não acredito. Zara, vou Exato. Eu falo, mas se organizem. E vocês precisam ter essa conduta de se organizar desde o começo, porque senão, e o outro mês, e os próximos meses, e o caixa que você precisa. Às vezes você tem uma proposta legal de comprar produto, você tem como pagar esse produto, às vezes... eu digo uma proposta que pode ser à vista, pagamento, enfim, pode várias coisas acontecerem. Um curso, o à vista vai ficar mais barato, ou não só o à vista, né? Mas à vista fica mais barato, ou se tiver uma entrada, enfim. Então eu sempre falo, no início, meninas, se organizem, mesmo que ainda não é o que vocês sonham, porque pra mim, gente, igual a gente falou, esse valor da ROF, esse faturamento, esse tanto de dinheiro que a gente vê dentro da harmonização, parece que, 20 mil. Gente, 10 mil, 20 mil é muito dinheiro, é muita grana. Sim. Né? Então... Esses tempos eu falando com meu marido faz essa parte, né, do financeiro agora administrativo comigo, mas ele é concursado e recebe o fixo dele ali todo mês, né? E esses dias eu tava falando alguma coisa com ele que eu falei, nossa, mas daí eu vou receber só isso por 3 dias de trabalho? Aí ele falou, em 3 dias de trabalho você vai receber o que eu recebo no mês. Então, é importante pra a gente também... perder a linha, né? Cara, a gente perdeu, assim... Colocar o pezinho vezes... no chão, né? Exato. Sim. Então, é legal ter essa administração, saber administrar, mas também saber a hora que, olha, agora eu preciso, igual no seu caso, agora eu preciso de uma contadora, agora eu preciso ir para a parte CNPJ, né? Porque não dá também para vocês seguirem para sempre sozinhas. Chega um momento... que para poder crescer a gente precisa de um espaço maior, de outras pessoas, de outros processos, né? E tudo isso tem que ser feito
de forma pensada também, estratégica, sim, né? Exato. Não é assim, igual eu, parece que, vou abrir uma clínica. Não, tudo é Sim. pensado, tudo é feito na pontinha do lápis. Vou contratar uma comercial. Tem que ser feito um planejamento, porque, igual a Lu falou, e aí os primeiros 10K, né? Você fica, meu Deus, aí vai aumentando. Só que esse faturamento, igual quando a gente fala também de faturamento, ele não é constante. Não vai ser todo mês que você vai ter aquele Ainda mais quem tá faturamento começando. extraordinário. Então, aí se você faz uma coisa sem pensar, né? Uma contratação sem pensar, um investimento sem pensar, chega no Não outro se mês sustenta. e você não fatura aquilo, ou menos ainda, Você sabia, Ana, que isso é uma das coisas que eu mais me preocupo na clínica. Então, assim, eu sempre falo para os funcionários, até essa semana, eu fiz 3 reuniões que eram relacionadas a isso. Aumento ali de salarial, comissão, essas coisas, então tava conversando com as meninas. E assim, eu tento sempre ter uma empresa muito saudável, onde eu posso, por exemplo, assim, eu faço uma contratação e eu sei que o mês porque igual a Ana falou, oscila, né? Então, assim, o mês que vender um pouco menos, vender um pouco mais, eu tenho a tranquilidade em fazer aquele pagamento. Sim, porque entendeu? eles vão se compensar. Né? Exatamente. Então, assim, eu procuro comissionar muito lá na clínica, né? Porque eu acho que a comissão é uma segurança pra gente também, né? Sim. De vendeu mais, tá bem comissionada, vendeu menos, a gente tá mais segura ali. Mas eu vejo, assim, outras clínicas, e isso eu escuto dos próprios funcionários que eu contrato, que a gente já trabalharam em outras clínicas, em outros lugares, enfim. Que às vezes saíram de outras clínicas porque o salário não foi sustentado, entendeu? Não recebia, Então, chegava no final do mês e não... exatamente. Viu aquilo, daí, por exemplo, assim, 2 meses de queda, já não sustentou conseguiu. aquele salário, entendeu? Sim. Então, assim, isso, eu falo assim, toda vez que a gente contrata alguém, a gente tá lidando com sonhos, com Sim, com expectativas, com tudo. Então, a gente tem que ter responsabilidade muito muito essa grande. responsabilidade, sabe? Sim. Eu tenho a Tati lá que trabalha comigo, a Tati fechou o consultório dela pra vir trabalhar comigo. Então, Olha gente, que eu fico responsabilidade, imaginando, né? olha, Que você- exatamente, olha a mudança que foi pra vida dela, ela casando ali A naquele entrega momento. que ela fez pra você e a responsabilidade que te caiu no seu colo. Exatamente. Então, assim, eu sempre tentei ser extremamente responsável com todos os funcionários, de todos os setores, nesse sentido, sabe? Porque a gente tá lidando com vidas, com expectativas, com sonhos, né? Sim. Então, a gente tem que ser muito responsável com isso. E uma coisa, acho que pra empresa, né? Desligar, né? Vamos colocar no demitir. Demitir um funcionário para uma empresa é muito ruim e é muito caro. Então, nunca é o objetivo de um empresário que contrata demitir alguém. Sim. Então, acho que ter essa noção, esse senso de responsabilidade antes da contratação faz com que a gente crie essa equipe saudável. Exatamente. Porque a gente tem essa noção de que você desligar um colaborador te demanda custos financeiros, porque você tem responsabilidades financeiras naquele desligamento, te demanda tempo de treinamento de outra pessoa e te demanda aquela sensação de talvez eu tenha interrompido o sonho de uma pessoa. Tô colocando em N situações que podem acontecer, né? Mas é uma coisa que a gente nunca quer. Então, realmente, você tem que lidar com uma responsabilidade muito grande, porque pra quem tá lá do outro lado, né, pro seu colaborador ali, beleza, acabou o mês, ele vai receber o que tinha sido acordado. Sim. Quem tá do lado de cá, você tem que fazer o que tinha sido acordado, porque senão você Sim. começa a ter um ambiente ruim de trabalho. Exatamente. E ninguém quer um ambiente ruim de trabalho. Se você não quer trabalhar em um ambiente ruim, por que você vai fazer um ambiente ruim para seus funcionários, né? Então, acho que ter essa noção, esse senso de responsabilidade de saber com o tamanho da situação que você tá lidando, te dá, tipo, uma mãozinha na consciência para você, a hora que for contratar, não, vou contratar algo com responsabilidade. Sim. Vou contratar algo sabendo até onde a perna da minha empresa alcança, né? Exatamente. Para você não cair numa situação ruim. Gente, tem empresas que não conseguem, isso todo mundo sabe, né? Mas assim, tem hora que eu fico chocada. Não conseguem demitir um funcionário que precisaria ser demitido, porque não tem dinheiro para pagar a pagar o- rescisão daquele funcionário. Exatamente. E aí vai virando Eu uma fico bola de chocada. neve, porque às vezes a pessoa realmente precisava pra empresa Sim, fluir, né? exatamente, exatamente. Funcionários antigos, contratos mal Sim, feitos, sim. e enfim, e não consegue, às vezes, financeiramente, juridicamente, tudo, entendeu? Então, eu acho assim, o financeiro da empresa, o financeiro saudável, né, da empresa, é muito importante, extremamente Sim. importante. Eu acho que ele tá muito alinhado com muita coisa. E fazer essa questão de ter um fluxo de caixa é muito importante, eu vejo, assim, exatamente para essas coisas, né? Então, assim, desde o começo também fui separando, igual eu falei, quando a gente começa, a gente vai ter essa retirada de prolabore, mas não dá para você também, vou tirar
6 mil, 10 mil, no começo vai ser menos, né? E isso para que a sua empresa cresça de forma saudável. Então, o começo, eu falo que a minha empresa, né, antes não era empresa, mas eu já lidava como se fosse, eu acho que foi andar ali com um pouco mais de 1 ano, acho que com 2 anos para andar assim bem e saudável. Antes disso, eu só sustentava ali no... Só existia. Então, a gente tem que ter essa consciência para que a gente também vá fazendo o nosso fluxo de caixa para conseguir, né, ficar tranquila, né? Então, tem uma conta para pagar. Eu até comentei com ela uma vez. Uma vez uma pessoa me falou, eu preciso de um dinheiro para pagar um boleto. Porque, assim, você não pode ter esse tipo de situação. De, nossa, chegou um boleto, você não tem dinheiro no fluxo do seu caixa para pagar esse boleto. Alguma coisa tá errada. Você não tá conseguindo organizar direito as suas contas, seus custos, que não são fixos no caso desse, né? Mas chegar a um ponto de, nossa, meu Deus, eu tenho uma conta e eu não tenho nenhum dinheiro para pagar em caixa, né? A ansiedade que isso causa, né? A ansiedade. Então, a gente precisa ir tanto fazendo um fluxo de caixa quanto uma reserva financeira para que você consiga ter essa tranquilidade, Exatamente. Né? E faturamento não é ego, igual você falou, não é para ser. Então, não é para você faturar seus 10, 20 mil no começo e você já querer comprar objetos que vão demonstrar que você tá superior a outras pessoas. A gente sabe que tem muito disso. Foi muito ensinado isso também. E eu trago isso porque, gente, parece que... Não, já tá passado. Não tá. Não, as meninas focam muito nisso ainda. Eu falo as meninas no todo, né? Então, pessoas nisso que em específico, Lô? Nessa questão de comprar itens de luxo pra demonstrar. Então, às vezes faz... Exato. É que eu acho que ao mesmo tempo que 10 se conscientizam, 20 estão formando. Exato. Então, tipo, a gente sempre vai ter mais gente entrando no universo da estética do que amadurecendo no universo, né? Então, eu falo, gente, como que você vai fazer um investimento, por exemplo, em sei lá quantas ml para você poder fazer uma foto com aquele monte de caixa de ml, sendo que você ainda não tem suporte para isso. Não tem estrutura, para pagar os boletos que vão chegar no mês porque que vem. O boleto não é barato. A Joyce, eu acho que fez uma compra maior, Joyce. O boleto é barato, Joyce. Não, nem me vai. Que rala. Tô com 2 boletos altíssimos lá. Então, assim, pra estrutura, né? Então, mas tá alinhada, muito bem alinhada para pagar esses boletos. Então, assim, pra estrutura, Joyce, 4 anos de clínica? Sim. Então, quem tá começando agora já quer isso. Ela já quer comprar os produtos, ela já quer ter minha primeira compra que eu fiz, assim, que o planejamento que eles fazem, né, é como se fosse uma compra anual, né? A minha primeira compra anual que eu fiz, até eu conversei com você antes, né? Foi ano passado. Foi acho que em julho do ano passado. Foi a primeira compra que eu fiz. Daí agora, em janeiro... Julho do ano passado foi o seu primeiro... Isso. Primeira compra grande. Não, o pessoal já quer ontem. Começou, já quero. Daí, em janeiro, eu fiz outra compra dessas maiores, mas com outra empresa daí. Mas assim, mas eu vou te falar. Eu tenho hoje lá na clínica um financeiro bem alinhado. Porque eu tenho uma pessoa que cuida do financeiro desde o começo e tem 8 meses, mais ou menos, que eu tenho uma financeira fora. Então, essa financeira, ela cuida, por exemplo, igual a gente estava falando, quem consegue ver, eu só consigo por causa deles, quem consegue ver faturamento e lucro, eu consigo porque eles fazem tipo um dashboard ali pra eu acompanhar, né? Então, é legal porque eles mostram por procedimento. Então, assim, tal procedimento você consegue lucrar mais, tal. É bem desenhadinho. E daí, então assim, eles planejam assim, os próximos passos e tudo mais, eu acho bem interessante. Mas assim, eu tenho uma clínica grande, né? Minha clínica tem 10 salas, então o custo da clínica é muito alto, são muitos funcionários. Por exemplo, você pega aí começo do ano, janeiro e fevereiro, que cai um pouco mais o faturamento, eu sinto. Essa ansiedade aí que vocês falaram que não sente. Não, eu sinto essa ansiedade e assim, porque meus custos são muito altos. Porque eu acho então que eu volta vejo que a gente vende bem, mas dá uma segurança. enxugada muito grande no meu caixa, começo do ano, né? Mas você tem no caixa, é isso que eu tô falando. Essa eu tenho, tranquilidade. Mas chega lá, chega abaixo, aí depois você chega lá embaixo no fundo, aí depois você sobe lá no mar. Mas exatamente. Assim, o que eu falo é que tem pessoas que chegam nisso e não tem no caixa. E aí vai fazer o quê? Entendeu? Aí que tirar. Então assim, e as pessoas fazem ter coisas... o caixa é exatamente pra esses momentos. Pra quando a gente tá lá no fundo, a gente conseguir... Nossa, porque e depois... oscila muito, né? De um mês para outro. Demais. A gente tem pega meses que vende mais, exatamente, outros pega menos, férias, épocas. pega tudo. Então, assim,
esse tipo de coisa. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia mês passado, então eu tive que me organizar de ficar 15 dias sem trabalhar. Isso teve que ser algo pensado no mês certo, que já é um mês um pouco mais tranquilo, no momento certo. Daí outras meninas... Exatamente. Outras meninas ficaram atendendo ali enquanto eu tava, né, em cirurgia. Por quê? Porque as contas, igual a Carol falou, as fixas, faça chuva, faça sol, elas estão lá. Os preenchedores eu tô pagando. Eu usando ou não usando, eu tenho que pagar eles. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que pensar e contar, né? Se organizar bem. Exatamente. E tem coisas, preocupações que a gente tem que ter no começo, que não são as mesmas de quem já tá lá na frente um pouquinho mais, né? Em questão de faturamento, de crescimento, enfim. E é interessante vocês trazerem esse bate-papo, porque eu também trouxe algumas dúvidas que eu recebi pra gente poder trazer aqui pra vocês e vai ser ótimo escutá-las. Um bate-bola. Um bate-bola. Eu vou fazer a primeira pergunta e eu vou direcionar pra Ana começar, depois Carol, depois Joyce. Fechou. Eu deixei até organizado. Porque mesmo com faturamento maior, a menina... Uma pergunta, né? Porque mesmo com faturamento maior, eu nunca tenho dinheiro. Exatamente, por conta da falta de organização, né? Que a gente tá falando. A pessoa que perguntou volta uns 30 minutos na conversa, reassiste pra garantir que entendeu. Exatamente. Então, assim, é igual a gente falou, o faturamento não é aquilo que fica. Isso. Então, pra vocês entenderem, faturamento é tudo aquilo que você vai vender no mês, né? Então, às vezes você vai vender, sei lá, 100 mil. Às vezes você vendeu muita coisa no cartão, que não vai entrar no mês. Pelo menos eu não antecipo a maquininha, então eu recebo parcelado. Às vezes você vendeu muito no cartão que não vai entrar no mês. Aí tem os custos que você vai ter que pagar. Então, o que sobra no final mesmo não é o que você vendeu. Né? Surpresa, chá revelação. Bem-vindo ao empreendedorismo. Então, aí tem todos os seus custos, né? Aluguel, os seus colaboradores, se você tem, os impostos, em taxa de maquininha, tudo tem que ser incluso ali na hora de você... hora clínica. Tudo que você gasta, você tem que ter calculado. Talvez você pode estar também errando na sua precificação, né? Então, acontece muito. Eu vejo que também é um calo aí no pé de muitas pessoas que estão começando, não sabe precificar. Aí, fiquei sabendo que fulaninha... Cobra tanto, e aí vai pelo que o mercado cobra, né? Vai cobra. E não olha os custos que tem pra ver se realmente aquele valor vai suprir. Sim. Às vezes cobra baixo demais, ou às vezes tá até cobrando alto demais, daí acaba não conseguindo vender. Exato. Então, eu penso isso, são os dois extremos, né? São. E o que fulano às vezes cobra caro, eu quero cobrar caro, mas ainda você não tem o patamar de cobrar caro, porque às vezes você não tem ainda esse know-how e tudo mais. Ou cobra muito barato, porque o outro cobra barato e não supre seus custos, né? Eu costumo falar que a gente tem que ter consciência e bom senso. Você tem que ter consciência para saber o quanto te custa aquilo, só que bom senso também para não colocar um valor que não é praticado no mercado. Sim. Se um Botox é vendido médio de mercado a 1.500 e você colocar 4.000, você não vai conseguir praticar esse valor de 4.000. Então, é o bom senso de não ser um valor praticável. Só que a consciência de saber que se você cobrar menos do que 1.500, você vai ficar no prejuízo. Então, você tem que ter consciência, mas tem que ter um bom senso também, pra né? precificar, você tem que ter muito essa questão, porque vai de acordo com os seus custos, porque os custos de cada uma é totalmente individual. E também do que você imagina pra você. Porque, vamos supor que você tá começando, daí tem... Eu, a Joyce e a Carol, que estamos um pouco mais velhas na área aí. E aí você olha o nosso valor e fala, tá bom, eu não vou cobrar o mesmo valor que elas. Mas aí passam uns meses, você investe muito em conhecimento, você tá entregando resultados maravilhosos, você tá tendo um reconhecimento, não importa se você tá com 1 ano e a gente tá com 4. Às vezes você vai ter que aumentar o seu valor. Sim. Porque pela entrega que você faz, às vezes você conseguiu entregar uma experiência melhor pros seus clientes. Então, não importa também essa questão de ela tá há tantos anos no mercado, eu vou sempre ter que cobrar menos do que ela, né? Precificar menos. Por isso que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento de tudo, né? Da nossa área e do nosso negócio. E voltar pra reavaliar as coisas, né? Sim. Hoje de manhã a gente foi pra clínica e aí estavam fazendo uma manutenção na clínica e a gente ficou lá trabalhando. Aí eu fiquei gravando conteúdo e o Marco financeiro ficou trabalhando na parte da gestão ali da clínica.
E aí eu perguntei assim, o que você tá fazendo? E ele no computador. Eu falei, o que você tá fazendo? Ele, eu tô fazendo a precificação dos procedimentos. Eu falei, mas a gente fez isso tem 3 meses. Ele, mas em 3 meses você contratou mais 2 funcionárias, você contratou mais um colaborador, mudou isso, mudou aquilo, mudou o imposto. Eu falei, entendi, né? Tá bom, então, que bom que eu tenho você. Mas é uma coisa que você sempre tem que ficar voltando, porque se você fixa um valor, beleza, fixei esse valor. Aí, vamos pensar no cenário dessa pessoa que fez a pergunta, né? Você tava vendendo ali a 1.500, vamos pôr pra ficar fácil. E aí você continua vendendo a 1.500 por 1 ano e meio, só que nesse 1 ano e meio você contratou alguém pra limpeza, você aumentou mais uma sala, você melhorou a experiência porque você tá servindo outras coisas pro paciente, você tá dando um brinde diferente, tipo, os seus custos mudaram. Sim. Então, você vai ter que mudar o seu valor final entregue pro E as tem um pessoas reajuste. não fazem isso de tempo em tempo. Eu não fazia também antes. E daí depois eu vi essa importância, mas eu também não fazia, não. Eu senti isso agora. Eu modifiquei, eu cheguei a comentar isso com as meninas também, enfim. Eu cheguei a sair de MEI para ME, gente, em janeiro. Agora, antes não. Então, quando eu fiz essa mudança, eu tive que pagar contador, agora eu tenho que pagar impostos, eu tive que contratar uma pessoa. Mudou totalmente como era antes. Eu falei, meu Deus, parece que agora... Parece que literalmente, oficialmente, virei empresária de verdade. Não que MEI não seja empresária, né? Claro. Mas eu falei, meu Deus, eu não sabia. Na tua experiência, né? No seu sentimento. É totalmente diferente. Eu também tô nessa fase. É muito assim, eu falei, meu Deus do céu, parece que... Será que eu vou dar conta? A gente fica nessa, né? Mas é essa parte que é importante. Enquanto eu não sei que eu tenho ali de 3 a 4 meses, que eu gosto de ter mais ou menos essa base, de 3 a 4 meses dos meus custos pra me manter, no caso, manter a minha empresa, porque minha empresa sou eu mais minha empresa, eu não ficaria tranquila. Porque hoje eu tenho sim a funcionária pra pagar, eu tenho os impostos, mesmo que antes não tinha, eu tinha preocupações, né? Sim. E o meu cenário é bem diferente de vocês. Meu trabalho é todo home office e tudo mais, enfim. Mas me deu, de certa forma, um baque, porque eu comecei a olhar. Agora a taxa da maquininha começou a me preocupar. Antes não me preocupava tanto. Porque, de certa forma, eu não precisava... Como que fala? Nem o nome eu ainda tô tão... tipo, talvez eram coisas que você não considerava tanto porque não repercutiam, não refletiam tanto no valor final. Agora, eu falei, gente, é bem diferente. Então, se atualizar de acordo com o seu crescimento é muito importante. Então, caramba, eu preciso entender mais de financeiro, eu preciso me organizar mais e não ficar só, agora eu estou perdida, não sei o que eu faço. Gente, vai ler um livro, vai buscar uma pessoa, uma amiga minha que sabe de financeiro, assistir um vídeo no YouTube, um podcast A gente sobre tá finanças. sempre assim. E a semana passada eu mandei áudio pra Carol, me ajuda. Áudio pra Joyce, Eu me perguntei pra ajuda. Joyce, acho que semana passada eu perguntei do contador também, toda hora. Mês passado. E a gente troca figurinha, porque acaba que o problema de um sempre é o problema do outro, né? Então a gente troca muita figurinha em relação a isso mesmo. Mas eu também tô nessa parte. Agora, abrindo a clínica, não tem como, eu vou ter que fazer reajuste dos meus valores. Sim, com né? certeza. Antes eu era um espaço menor, não tinha colaborador. Agora, eu falei pro Fábio essa semana, era eu. Aí depois era eu e a minha comercial. Agora somos em 6. E eu falei, meu Deus, eu até fiquei, meu Deus, socorro. Então precisa ser tudo repensado e adaptar agora. Vai ter que ter um reajuste. Maturidade, né? Vai ficando porque os mais custos madura. vão aumentar. Se eu manter os valores que eu cobrava antes, a minha empresa não vai, né, crescer, às vezes vai até atrapalhar e não ter acordo de dinheiro. E daí isso que é um crescimento saudável, né? Por exemplo, assim, você vendo a saída, né, desse dinheiro, né, vai começar a sair mais coisa, porque você vai ter que estruturar mais. Não é só estrutura, quando a gente fala, não é só a parte física, né, mas é mais funcionários e tudo mais. Tudo que precisa pra rodar, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas vão olhar ali o Instagram da Ana e falar assim, nossa, agora a Ana vai ter tal pessoa trabalhando com ela, vai ter tal pessoa. Nossa, agora a Ana vai ganhar muito dinheiro. Entendeu? Uau. Então, assim, mas esse é um crescimento saudável. Ela vai estruturar de uma forma que vai entrar mais dinheiro, com certeza, se Deus quiser. Amém? Sim, amém. Mas ela vai sair mais dinheiro também. Então, esse crescimento tem que ser saudável. Para o quê? Pra Ana não chegar daqui a 1 ano e falar assim, cara, eu ganhava mais dinheiro quando eu era sozinha, né? Então, isso daí é toda essa visão que a Ana tá tendo antes, já prevendo todos os problemas que podem acontecer. Isso é muito bom. Perdão. Quem quer empreender e quer que seja... Tipo assim, estou saindo do CLT, porque a maioria que me busca são dentistas que estão trabalhando em alguma clínica, imposto, que geralmente elas falam, e quer sair dessa parte de ter que cumprir carga horária, CLT, enfim, para poder ir pro empreendedorismo como se fosse algo mais fácil e fosse mais...
E eu falo, gente... Chega a ser engraçado. Ó, eu A vi lágrima ontem- escorrendo eu vi aqui, ontem um trabalho post 10 assim. vezes mais. Ontem eu vi um post assim, que eu falei, não, gente, esse post foi o melhor. Eu fui pro o empreendedorismo para, como que é? Escolher minhas horas de trabalho. Daí o próximo post era assim, agora eu trabalho todas as horas. Agora eu trabalho todas as horas, Gente, exatamente, a gente não descansa o tempo Então, todo. assim, quem quer empreender e não quer aprender a fazer a parte financeira, não quer crescer, que literalmente é isso, não quer crescer, Sim. não quer olhar para o negócio e falar, caramba, eu tenho cursos diferentes, eu preciso analisar como que eu vou mudar os meus valores, enfim. Então, assim, fica difícil. Empreender é muito bom, com certeza. Eu tava conversando com meu marido agora, que ele foi tomar um café com um amigo pra dar uma direção. Ele formou em odonto, tem 1 ano que ele tá atuando, e ele tá querendo sair da área, porque ele tá muito frustrado. Ele, certo, trabalhando em lugares, recebendo comissão, recebendo pouquíssimas vezes, paga, sei lá, R$15 a hora de um dentista hoje em dia, né? É complicado. Sim. E aí eu falei pra ele, né, tenta conversar também, dar o seu lado, porque ele falou, eu posso auxiliar ele nas 2 formas, que meu marido é concursado e eu sou, né, dentista empreendedora. E porque é tão triste, né, quando a gente vê a pessoa desistindo da área, né? Mas, tantos anos, né? de dedicação, mas assim, com certeza empreender, nossa, pra mim é muito gostoso. É uma delícia. A gente tem, sim, mais liberdade do que sendo CLT. E eu falo, o céu é o infinito. Sim, mas você precisa estar disposta pra isso. Porque se você não estiver disposta a correr atrás de tudo isso que a gente falou, né? Sim. De aprender, de entender, de investir, o limite vai existir limite, entendeu? E você vai querer voltar. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho, pode ser uma opinião pessoal, não vou garantir que as meninas vão concordar com isso. Mas pra mim, o empreendedorismo não é pra todo mundo, tem que estar muito no sangue. Tem que estar muito no sangue da pessoa. É por isso que eu falei, pra ter essa garra, tem que ter muita, assim. O Yuri, eu vejo assim, o Yuri é muito empreendedor, ele desenvolve bem a parte dele ali, mas, por exemplo, pegando a parte financeira, a gente tá falando de financeira, então eu não vou fugir muito. O Yuri, se eu falo pra ele 1/3 do que tá acontecendo, assim, o que tá... Ele não dorme, ele fica desesperado, ele fala assim, mas sério? E daí, assim, isso vai lá, isso vai aqui, porque eu faço uns investimentos, né? Isso vai aqui, isso vai lá, eu falo assim, vai ser show, vai ser muito legal, e tá. Então, assim, eu vejo que não é pra todo mundo. Talvez, claro que a gente pode empreender de várias maneiras, né? Mas eu vejo, assim, o empreendedorismo, quando a gente vê grandes pessoas, né, falando assim, esse que a gente vê sempre, Flávio Augusto, que a gente vê aí na internet, todo mundo que é empreendedor tem que ter um sangue no olho ali, né? Pra assim, acordei, daí vamos pegar mulher. Eu posso estar grávida, eu posso estar doente, eu posso estar todas as fases da vida. Eu sou empreendedora, então eu tenho que levantar e fazer acontecer, não é, Carol? Acho que o pensamento você não pode... Quando você percebe esse cenário que você está, você vê, eu não ganho dinheiro só por mim. Eu ganho dinheiro pra bancar. Sim, exatamente. Então você não pode parar, falar, você ganha dinheiro por todo mundo. Me organizei, né? Eu quero ter outro bebê, me organizei, vou ter o meu filho, vou ficar 1 ano parado sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Vamos pensar que eu não quero isso, pelo amor de Deus, eu acho que eu surto. Mas vamos pensar nesse cenário. Só que você não ganha dinheiro só pra você ganha dinheiro pra bancar a empresa. Exatamente. Porque você também tem que fazer a sua empresa funcionar pra aquilo ali continuar. Sim. Então é muito difícil. Eu adoro empreender, eu acho que eu não mudaria por nada. E a gente fala das dificuldades e tudo, mas temos 5 pessoas falando das dificuldades de empreender e as 5 perguntas que quer voltar atrás. Nem a pau, né? Sim. Porque é difícil, mas é vantajoso. Então, eu realmente acho também que empreender não é pra todo mundo, porque e tá tudo bem. E tá tudo bem não ser pra todo mundo, porque não é todo mundo que quer. Tipo assim. Porque também existem empresas que precisam de funcionários, né? Exatamente. Cada um tem o seu. Exato. Cada um então, tem por seu exemplo, perfil. eu tô com uma estagiária nova agora, e aí eu perguntei assim: como que você se vê daqui 5, 10 anos? Eu me vejo com a minha clínica. Ok, eu vou te ajudar a conseguir isso. E eu tenho certeza que eu tenho uma outra estagiária que ela tá começando, então, na faculdade, tá? Acho que ela ainda não decidiu o que ela quer, mas ela me parece um perfil mais de que não quer empreender muito. E tá tudo bem também, porque eu vou tentar fazer a minha estagiária que quer empreender
Crescer. trilhar e ajudar ela a crescer para esse cenário. E a que não quer empreender, eu vou trilhar e fazer ela crescer no cenário que, por exemplo, hoje eu tenho. Então, fazer ela crescer dentro da minha empresa. Porque... Isso é de todos os perfis, né? Exato. Exatamente. Igual hoje de manhã. Quando eu era CLT, uns anos atrás, sábado dificilmente eu trabalhava. Hoje eu passei até as 2h30 da tarde trabalhando. Fui almoçar às 2h30 da tarde. Sim. E tá tudo bem. Não E estou ainda está reclamando. trabalhando. E ainda estou Exatamente. trabalhando. Não estou reclamando, tá tudo bem. Gosto, não mudaria. Mas Tem suas renúncias, tem né? suas renúncias, Tem, exatamente. tem. Então, Você não pode sair a hora que entender você isso, né? quer, O né? emocional Entender tem que isso. ser... Você que lida bastante, Lô, com meninas que estão começando também. O emocional tem que ser muito bom, né? Exatamente. Pra lidar com tudo isso, né? Sim. Eu E acho que isso entender é o essas segredo, renúncias, né? né? Sim. Entender as renúncias, se o seu perfil é exatamente para isso. Será que o meu É. perfil é empreender ou porque eu vejo o mercado da Hoff como um lugar que eu vou faturar rápido e fácil? Gente, não é rápido sim. e fácil. Não. E é uma construção, né? Sim. Então, vamos supor que, beleza, eu alcancei meu pico de faturamento, mas pico de faturamento não quer dizer que você vai continuar tendo esse mesmo tendo aquilo, faturamento, né? Então, um mês bom não é o mês pra sempre, né? Exato. Não são os 12 meses do ano, Tem todo né? um processo, tem toda uma Queríamos. construção. E também, empresa precisa de bons colaboradores, né? Sim. Então, boas empresas são construídas de bons colaboradores. Sim. Não tem como só ter empresário no mundo. Não. E eu tava até falando que se tivesse só empresário no mundo seria muito chato. Só ter empresários no mundo, né? A gente também precisa ter bons colaboradores e, claro, Exatamente. pessoas que se identificam em ser colaboradores. Sim. E eu conheço pessoas assim também que falam, eu não empreenderia nunca. Ah, Não sim. é o meu ramo, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Fala, então Ou vamos quer fazer um concurso, às vezes, né? Eu gosto da estabilidade, eu quero isso. Exatamente. Todo Eu mês muito que saber. acontece Gente, lá todo na minha empresário, a casa. gente entra o mês devendo, porque a gente... Exato. Você Nem entra chegou mês o dinheiro, mas a devendo. conta já tá Então, lá. assim, porque você tem as contas Sim, e você começo do mês, ainda vai ai, fazer as Está vendas. em negativo. Exato. Exatamente. Então, assim, vamos pegar te tirando do nosso ramo, a gente tem uma perspectiva que tal mês você vai vender 100 blusas. Sim. Mas ainda as 100 blusas não foram vendidas. Sim. E as contas pra pagar tudo isso tá ali, tá fixa, Então, no começo entendeu? do mês. Exatamente. Então, assim, a gente entra devendo. Tem gente que não tem psicológico pra entrar um mês devendo. E eu acho que é Então- muito, tipo, de personalidade mesmo, né? Isso que falou assim, que tem gente que é concursado e gosta. Eu vejo isso lá na minha casa. Lá na minha casa somos em 4, né? Minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos e eu. Desses 4, eu e minha mãe somos empresárias. Os meus 2 irmãos mais velhos são concursados e adoram. Uhum. Meu tá irmão é tudo- dentista. É. Ele é concursado. Ó, e tá Adora. tudo bem. É. Então, assim, E ele tentou empreender, viu que... eu acho que é o que a pessoa quer mesmo. Sim. Então, se você não quer essa renúncia, que com certeza vai te trazer coisas boas, mas vai te exigir Exatamente. renúncias mesmo, tá tudo bem não querer também. Podemos configurar que não existe caminho fácil? Não. nenhum. Exatamente isso. Pra Não existe nenhum nada lado. fácil. Não. Cada um terá renúncias diferentes, né? A se fazer Sim. diferentes. Sim. Indo pra próxima pergunta que a gente... A gente desenvolve desenvolve muito. A gente tirou 4 perguntas de uma. Até se não vai repetir do que a gente falou. Tem uma que é bem interessante, que vocês quase começaram a dar resposta, mas aí vocês cortaram pra outra parte. Atender mais ou cobrar mais caro pra poder aumentar o faturamento? Eu acho que vai do objetivo da tua empresa. Hoje, eu não quero atender mais. Eu quero cobrar mais caro. E tem gente que quer trabalhar mais. Então, eu vejo, assim, tem grandes nomes, assim, e grandes a nível Brasil, assim. Nossa, que sol bonito que veio, né? Aham. A nível Brasil, que, tipo, tem clínicas que trabalham e atendem até 3, 4 da tarde. E eu falo, cara, que legal pra aquela pessoa. Eu não quero atender mais. Eu quero cobrar mais caro, por quê? Porque eu preciso pagar minhas contas, só que eu quero atender menos. Então, eu quero atender menos pacientes, cobrando mais caro, porque é o que eu determinei pro meu estilo de empresa e vida pessoal. Então, tem que estar alinhado. Você não pode ter uma empresa workaholic se você, na sua vida pessoal, não quer ser isso. Então, eu, na minha vida pessoal, quero tirar um período do dia, todos os dias, para ficar com os meus filhos. Então, eu não quero trabalhar no período da manhã. Então, não faz sentido eu atender mais se eu quero tirar menos tempo da empresa. Então, hoje, quando eu vejo, assim, a realidade da minha empresa, eu quero atender mais pacientes pensando em alcançar mais
vidas, com o que eu tô, com o que eu tô criando, né? Com o que eu acredito. Só que não em quantidade necessariamente, mas em qualidade. Ganhar mais em quantidade, não. Exato. Né? Então, assim, eu não quero dispor mais tempo, por exemplo, de agenda meu para atender novos pacientes. Só que os que eu estou atendendo, eu quero atender com mais qualidade. E para atender com mais qualidade, você tem que subir um pouco o preço. Então, eu acho que é muito do que você quer para tua empresa. Eu acho que não tem um certo ou errado, assim. Se você quer atender muito, ok. Eu acho que, igual, é muito de pessoa para pessoa, né? Eu também gostaria de atender menos e faturar mais, ou seja, aumentar o valor e atender menos. Mas hoje, eu não tenho uma agenda que ela é completa totalmente de segunda a sexta-feira. Então, na minha visão, eu quero atender mais. Então, eu quero colocar mais pessoas na minha agenda para que o meu faturamento aumente. E dentro de um limite. Então, como eu não tenho ela cheia do jeito que eu gostaria, eu quero atender mais, mas vai chegar um momento que eu vou conseguir, e aí eu não quero ficar, por exemplo, atendendo até 8 da noite, atender sábado, atender... Não. Então vai chegar um momento em que eu vou querer aumentar o meu valor e atender menos. Exato. Então, assim, e hoje é diferente, por exemplo, a minha realidade da Carol. Eu não tenho filhos, né? Não tenho essa responsabilidade, então, pra mim, eu gostaria hoje de atender mais e manter o que eu tô aqui agora vamos fazer os novos reajustes, que eu acho que é algo que tá ok. Mas eu acho que é saudável a gente não chegar num limite de aumentar o fluxo de paciente, de que você vai ali tirar a sua vida pessoal, você não vai ter tempo para estar com a sua família, com seus Manter filhos. saudável, né? Tem que ter um limite saudável. Então, se você tem tempo disponível, aumentar o número de pacientes, né, atender mais, pode ser uma opção, sim, e manter o seu valor. Agora, se você já não tem mais tempo disponível, não tem onde você enfiar mais gente. É o que muitas pessoas fazem. Aumentam o valor para conseguir, né? Então, se você aumenta o valor, vão ter pessoas que não vão mais querer fazer com você. Que seria uma selecionada. Você vai dar uma selecionada. Eu vou aumentar o meu valor porque eu tô atendendo demais e eu não quero isso. Então, vão passar menos pessoas querer fazer comigo por causa de valor. E aí você vai selecionando e tendo esse estilo de vida. Eu acho que é um caminho normal, né? De se acontecer. Eu acho assim, falando de forma prática, se for responder de maneira prática a pergunta da Lô, dá pra ganhar dinheiro das duas formas, né? Sim, exato. Você atendendo muita gente... em volume, né? Em volume, né? Com um valor Cobrando mais menos. baixo e tal, como a gente vê muito em franquias e tudo mais. Ou você atendendo menos pessoas com um valor maior. Agora, na última viagem que eu fiz, eu viajei com um grupo ali, né? O pessoal da Hoff. E daí lá tinha dos dois públicos. Então, tinha muita gente que eram os donos de franquias, né? Tinha gente que tinha 17, 20 clínicas no Brasil. E tinha gente que era ali, ele, a esposa, tal, com cada um com seu consultório e tudo mais. E atendendo menos pessoas, cobrando mais. Tinha pessoas ali, por exemplo, que tinham um faturamento bem alto, que, por exemplo, teve uma mulher que falou que a consulta dela de avaliação era 3 horas. E ela atendia 2 pessoas por tarde só. Entendeu? Então, assim, ela chegou num nível que ela queria. Com certeza, o preço dela é um valor bem elevado. E daí, pra ela, era o que ela tinha de objetivo. Então, assim, dá pra ganhar dinheiro com os dois. Sim. Daí entra no que a Carol falou. É o que cada um quer pra si, né? Na vida pessoal, pra clínica, né? Então, assim, por exemplo, eu só atendo no período da tarde. Agora eu abri uns horários esse ano, porque eu tive a Manu também, não queria atender de manhã, mas eu abri uns horários pela manhã, porque eu tenho alguns pacientes que pedem, querem ser atendidos de manhã, pra minha tarde não ficar muito sobrecarregada. Eu atendi segunda, quarta e sexta, eu fico um pouco ali na manhã. Mas minha prioridade é sempre à tarde. Então, assim, o meu objetivo também é atender menos pacientes, cobrando um valor um pouco mais elevado e justo para aquilo dentro da harmonização, né? Então, eu acho que meu caminho é esse. Só como eu tenho mais salas ali na clínica, eu tenho mais pessoas também atendendo. E daí tem pessoas que estão na fase de não ter filho. Tem pessoas que estão na fase de estar fazendo um pouquinho mais o nome. Então, assim... tá querendo trabalhar mais, né? Sim. Mesmo que o valor ainda seja um pouco mais baixo. Então, assim, tem várias fases ali na clínica, porque não tem só dentista, né? Tem fisioterapeuta, tem outras coisas, não é só a Hoff que acontece lá, né? A parte de dentista e tudo mais. Então, assim, eu vejo ali várias fases, né? Mas todo mundo se adequando ao estilo da empresa. Eu acho que o sonho de todo mundo é chegar nesse nível de atender menos e cobrar mais. Com certeza, né? Eu falei a minha vida, né, em questão a da agenda, até porque às vezes vai ter
pessoas que estão ali no começo que não tem paciente. Aí, às vezes, escuta, né? Ah, você tem que aumentar o seu valor e trabalhar menos. E não é bem isso. Então, se você tem disponibilidade de agenda, se você tem disponibilidade de tempo para manter o seu valor ali onde você tá conseguindo captar os seus pacientes, onde você acha que vai ser melhor para você e aumentar o fluxo de pacientes, esse é o momento ideal, essa é a coisa ideal, né? Eu acho que mas vai chegar nesse caminho onde você tem que vai avaliar o cenário até onde você está. Eu até 1 ano atrás, eu e o Marco, a gente brincou que janeiro agora, né, mês passado, a gente comemorou 1 ano de CNPJ. Porque até então eu não era CNPJ, Sim. né? E até eu virar CNPJ, a minha realidade era totalmente diferente. Eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Então, era curso até 11 horas da noite, era trabalhando o tempo todo, e aquela era a minha realidade. E ali foi aquele momento em que eu vi, não é isso que eu quero pro projeto que eu tenho de vida. 2 semanas atrás, eu dei curso pra uma menina que fez faculdade comigo. E aí, a gente conversando ali na hora do almoço, aí ela virou pra mim e falou assim, é muito bonito ver isso, porque desde a época da faculdade eu lembro de você falando que você queria ser mãe. Porque pra mim, hoje, a maternidade é o ponto mais importante. E não tô falando que não seja pra outras pessoas e que estão errados, tá? Sim. Mas hoje, se falasse assim, Carol, escolhe uma coisa. Eu escolheria só ser mãe, porque é uma coisa que me realiza 100%. E a minha escolha de profissão foi 100% guiada a isso. Quando eu escolhi a biomedicina estética, eu escolhi especificamente porque em uma palestra, uma palestrante falou que a principal vantagem que ela via na profissão dela era ter uma liberdade de agenda, de tempo, né? qualidade de tempo que ela pudesse levar os filhos dela no futebol e no balé a hora que ela queria. Quando ela falou isso, eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar para isso. E aí, 1 ano atrás, eu não estava nesse momento. 1 ano atrás, eu estava extremamente insatisfeita com o momento onde eu estava. Porque eu estava trabalhando muito mais do que eu queria dispor por conta do meu filho. Meu filho tem 2 anos. E 1 ano atrás, eu estava trabalhando muito mais do que eu gostaria. Então, eu decidi que por ele, a gente faria algumas mudanças. Mas eu acho que foi importante a Ana falar isso, porque eu percebi que quando eu tive quando eu tomei essa decisão também, o financeiro repercutiu. Sim. Porque eu decidi atender menos. E se eu decidir atender menos, pode ser que eu ganhe menos também. Porque é aquilo, às vezes você não tá no momento ainda de aumentar o valor. Ano passado, quando eu decidi atender menos, eu estava atendendo em um coworking. Hoje eu atendo na minha própria clínica. Então, quando eu atendia no coworking, os meus custos eram diferentes, logo o meu valor final era diferente. Hoje que eu tenho na minha própria clínica, meus custos são diferentes, logo o meu valor final é diferente. Então, eu acho que é muito do momento. A gente tem 3 cenários aqui. Pensando no, tipo, do que eu falei de maternidade. A Ana não tem filhos, manda bala. E eu mandava bala pra caramba até não ter filho também, que é ótimo, é gostoso trabalhar. A gente trabalha com o que a gente ama, então é super gostoso. A Joyce tem os filhos mais velhos, então também já é outro cenário. E eu tenho um filho mais novo, que é outro cenário. E ninguém pode falar que uma outra tá errada aqui. Tá todo mundo certo dentro da realidade do que quer, né? Exato. Exatamente. E é o que não tem certo e errado no empreendedorismo. O que é errado no empreendedorismo? Você ser desleal. E o errado, vamos por assim, você falir? Porque aí deu errado. Fora isso, como você vai definir os braços da tua empresa é o que faz sentido pra você. Eu acho que pra resumir, assim... qual que era a pergunta? Aumentar... Atender mais ou cobrar mais caro? Atender mais ou cobrar mais caro. Eu acho que se você tem disponibilidade de agenda ainda, você não é uma pessoa que atende uma pessoa por semana, 2 pessoas por semana, que é uma realidade que existe. Com você certeza. que tá com iniciantes, você sabe. Sim. Eu acho que atender mais é o foco. Agora, a partir do momento em que você já se vê atendendo demais, você tá muito estressada, não tem mais tempo pras coisas, aí o foco é atender menos, aumentar o valor para você ter mais qualidade de vida. Que eu acho que é isso que eu falei, o processo natural de todo mundo, né? A gente não tá atendendo muito, a gente vai ali galgando até encher a agenda, a gente vai aumentando esse valor e vai reduzindo um pouco. Exatamente. Acho que é o caminho. As meninas, quando começam, geralmente elas estão trabalhando em algum lugar e querem começar a empreender. Então, geralmente, elas não têm agenda. Tipo, é pouco tempo para poder atender as pacientes. Mas o que eu sempre pergunto, qual é o máximo de atendimento que você pode fazer por semana? Quantos horários você tem por semana? Então, a gente primeiro precisa suprir esses horários. Sim. A gente alinha teu ticket médio, alinha teus custos, precificação, para daí a gente pensar em uma próxima etapa, que é
Não tem como uma empresa acontecer se você tá Crescer. meio a meio. Sim, Então, você sim. precisa focar 100% na sua empresa. Então, vamos organizar uma meta? Vamos organizar um passo a passo aqui pra gente E não significa chegar... que é sair do CLT, ai, tá. Não, A Lua do falou, vou sair. nada. Não, mas é exato o que você tá falando, É um se estruturar. processo. Então, Estabelecer. Exato. Então, tudo precisa de uma construção, de um processo, de pensar muito, né? Então, geralmente, elas não têm tanta agenda porque precisam se dividir entre... Eu tenho uma aluna que ela atende somente nos períodos, acho que a partir das 18, durante a semana e sábado o dia todo. Então, eu perguntei, quantos horários você tem por semana? Ela falou, 7. Ela falou, tem uns 7 horários por semana, como se fosse basicamente um horário por dia Sim. que eu tenho pra atender. Eu falei, então, primeiro a gente supre. Quando a gente vê que esses horários estão... Vários meses estão suprindo essa agenda, Sim, talvez seja a hora de exatamente. daí sim pensar, estruturar Exato. pra sair do CLT. E chega uma hora, e ela Porque acabou... senão não vai realmente o faturamento ali. Sim, ela acabou chegando já nesse período, foi só nessa baixa de janeiro e fevereiro, que a gente não tava em consultoria ainda, que ela sentiu que deu uma caída em fevereiro, porque a janeiro tava ok. E ela falou, nossa, eu tive uma queda agora, e aí foi que ela tomou a decisão de vir conversar comigo. Eu falei, não, comum. Mas você viu, quando você supriu toda a sua agenda, esses 7 horários, qual é o teu máximo de faturamento? Tanto. Eu falei, você não vai conseguir mais que isso. É. Então, a gente precisa repensar agora alguns pontos. Aí a gente precificou, tava Porque bem... se tá começando, não vai conseguir aumentar o valor. É Sim. muito difícil. Só que a precificação tava bem... Baixo. Nossa, muito abaixo. Então, tipo, bem abaixo mesmo, nem Daí dá da certo. base. Então, a gente consegue ainda mexer um pouquinho. Aham. Mas eu falei pra ela, você sabe que aumentando, que a gente precifica, a gente Vai aumenta. ser mais difícil. Sim. Exatamente. Algumas pacientes pode ser que não vão queiram. mais. Exatamente. Então, é um sacrifício que a gente tá fazendo, mas com planejamento para que ela possa depois ir para a empresa dela, Sim. né? Total empresa. Mas existem caminhos e existem É. estruturas que precisam ser feitas. Exato. Tem uma pergunta que eu super gostei, as outras vocês acabaram respondendo. Ai, ótimo. A gente, Exato. A gente fala, pô. já tem uma hora, eu acho. Quando contratar mais pessoas? Acho que a Joyce pode começar. Joyce. Ela que já tem uma... Quando eu Mais fui abrir tempo, a... não. tempo. Quando eu fui abrir a clínica, eu pensava que eu tinha que ter pelo menos três setores ali, né? Então, eu tinha eu e o Yuri, e daí eu tinha uma recepcionista, eu tinha uma comercial e um financeiro. Então, assim, como a Zurich é que eu já entrei numa empresa já um pouco maior, né? Então, assim, eu tinha Mas que ter você alguém... também teve a experiência do seu marido, né? Quando ele tinha num Tive. consultório. Tive. Quando que ele pensou em, nossa, Então, mas preciso quando de o uma Yuri tinha secretária. consultório, como eu não atendia ainda, eu fazia essa parte pra ele. Olha, então. viu? Então, eu fazia o financeiro. Ela era. A bicha é pau pra toda obra. Então, eu fazia essa parte pra ele, entendeu? Então, assim, quando ele tinha... Até vocês irem pra clínica. Sim. É, E o olha. Yuri, ele sempre fez muito essa parte de lente, de resina, né? Tratamentos mais altos. Então, não me dava tanto trabalho, entendeu? Porque eram procedimentos mais longos, E não querendo, eram tantos atende pacientes. menos, né, por dia. Sim, então assim, não me dava tanto trabalho fluxo nesse menor, sentido. né? Então eu que controlava, na época ainda, hoje eu não mexo mais, mas na época ainda era, lembra, era cheque, era não sei o quê, e daí eu fazia todo esse controle, a gente tinha um negócio. Então assim, tinha isso daí. Daí quando eu fui pra clínica, que daí é quando eu posso falar um pouquinho mais, porque daí eu tava ali presencial, né? Daí eu entrei com esses 3 setores. Mas Comercial, é legal então você falar isso pra entender, Sim. né? Olha, no começo era você e ele, e é isso. Sim, exatamente. Até... E daí, no consultório que o Yuri tinha, ele era sócio de 2 outras pessoas. Então, cada um fazia o seu, eram 2 ortodontistas, cada um fazia o seu, mas eles dividiam os custos ali do consultório, né? Então, eles tinham uma recepcionista. Essa recepcionista limpava, Fazia essa tudo. recepcionista fazia ali. Então, assim, essa parte daí eu cuidava mais da parte financeira e tudo mais, né? Mas, por exemplo, naquela época não tinha o que a gente fala hoje, né? De comercial, follow-up, não sei o que, não existia. Era o básico do básico. básico. Mas, por exemplo, daí eu era decoradora do consultório, esse tipo de coisa aí eu que fazia. Então, assim, era isso e eles tinham a divisão de custo. Quando a gente foi pra clínica, o que eu pensava? Eu fiz muito curso de gestão, né? Pra entender, porque eu já ia abrir um lugar maior. Eu tinha que ter um comercial para me ajudar a vender. Eu tinha que ter a recepcionista para fazer agenda e recepcionar ali os pacientes. E eu tinha que ter um financeiro para me ajudar a pagar todas essas contas, entendeu? Porque era muita coisa, porque eu vim de uma obra, né? Eu fiz a obra para inaugurar a Zurich. Então, assim, eu já tinha contas de obra, né? Então, tinha muita coisa envolvida ali. Então, assim... A gente entende. A
Agora gente estamos fizeram entendendo. também, a né? gente fez igual. A Carol deve estar recuperando agora da obra e a Ana deve estar no miolo do negócio agora. No meio do furacão. Exatamente. Então, assim, eu entrei com essas três que, na minha cabeça, para uma clínica um pouco maior, era o básico que eu Sim, precisava, eu entendeu? acho, uhum. E daí, depois, aos poucos, conforme foi precisando de mais, eu fui aumentando a equipe, né? Mas, assim, eu acho hoje que os três são primordiais. Eu acho que financeiro, assim, se a hora de mudar a equipe, eu acho que financeiro, pagar contas é uma coisa mais tranquila, né? Porque é uma coisa mais exata ali. Pagar, faz um boleto ali, hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Acho que financeiro é mais tranquilo. Agora, comercial, eu acho importantíssimo, né? Pra ajudar a gente a vender, fazer fechamentos e tudo mais. Eu acho que é o coração da empresa, é o comercial. E recepcionista, assim, é quem abraça, quem acolhe ali o paciente. Eu acho 3 pontos bem importantes. Sim. Agora, assim, não sei, fala a experiência de vocês, quando vocês veem que Eu precisa acho que crescer. assim, quando você vê que precisa contratar, ou quando você tem uma demanda que você não sabe fazer de fato nenhum, tipo, eu tenho conhecimento zero, eu não tenho tempo disponível para estudar e para me entregar isso, você vai ter que contratar uma pessoa para fazer isso. Ou quando você tem esse tempo, você tem esse conhecimento, você faz tudo e chega um momento em que você precisa, por exemplo, nós somos a nossa mão de obra ali, né? A gente precisa de tempo para estar fazendo o procedimento em si, e aí a gente não tem mais tempo de fazer o que a gente fazia antes. Sim. Então, foi o meu caso. Eu sempre fui eu presa sempre. Então, eu atendia, fazia o procedimento em si, que é o meu trabalho, eu fazia o meu financeiro, eu recepcionava a paciente lá na frente, eu fazia o café, eu respondia no WhatsApp. Chegou um momento que meus atendimentos começaram a aumentar. Então, eu já não conseguia, por exemplo, responder no WhatsApp. Que foi a minha primeira contratação, que a Joyce falou que acho que é o mais importante, e eu também, porque... Foi comercial, o comercial, porque o paciente vem dali, né? E se você não sabe lidar, e se você não tem tempo, nossa, eu tô atendendo muito. Meu paciente, o meu lead ficou lá o dia inteiro e eu não consegui responder ele. Sim. Aí você tem que pensar, nossa, eu acho que eu preciso contratar uma pessoa para isso. Então, eu acho que o momento ou, nossa, eu não sei fazer nada dessa demanda, eu preciso de alguém para fazer isso, ou eu não tenho mais tempo para fazer essa demanda. Né? Eu acho que a minha percepção é a mesma da Ana também. Eu estava fazendo, tipo, tudo até... a minha primeira contratação foi o comercial também. Eu estava fazendo tudo até não conseguir fazer mais. Então, eu não sou uma pessoa... Uma pessoa super comercial. Eu estou fazendo treinamento de vendas, é algo que eu estou tentando desenvolver mais, porque era um gargalo, né? Um bloqueio meu. Gente, né? Da saúde, assim. É aquela, não tô assim, putz, você vai vender? Então, era uma dificuldade minha. E aí chegou naquele ponto de eu estava atendendo dentro do consultório e tinham pessoas paradas precisando da resposta. Então, a primeira contratação que eu fiz foi de um comercial. E acho que é legal a gente falar isso, porque acho que é o mesmo cenário do da Ana. Quando a gente contratou, quando eu, por exemplo, vou falar por mim, quando eu contratei o comercial, o meu comercial ele foi 100% online. Porque no momento que eu contratei meu comercial, eu não tinha ponto fixo. Na verdade, você tinha seu próprio consultório, né? Mas eu alugava o meu por hora. Meu consultório ia sentar, meu comercial ia sentar onde pra atender os pacientes. Eu também não tinha mas, lugar gente, pra ficar. Eu acho isso porque super era só sua interessante sala, né? pra quem tá começando. O comercial online, né? E assim, o comercial online não necessariamente é mais barato, né? Às vezes você pode pagar ali valores muito parecidos. Mas aí você tem essa questão do físico, né? Tipo assim, eu não tinha onde deixar. Eu não ia colocar a menina pra fazer, que é uma menina, pra responder o meu WhatsApp sentada na sala da minha casa. Então, não tinha como ela é online, tanto que ela não é nem de Dourados. E aí, depois aí eu contratei essa pessoa, e aí ela fazia o meu WhatsApp, e aí os meus agendamentos, eu sempre dava um intervalo de meia hora, 40 minutos entre um paciente e outro. Porque era o tempo de eu terminar um paciente, arrumar a bancada, organizar as coisas e estar pronta pra quando meu paciente tocar interfone eu poder abrir a porta, porque eu não tinha recepcionista. Então, a minha recepcionista, eu contratei a minha recepcionista quando eu mudei pra minha clínica. Porque aí não eram só eram eu e mais as outras 8 pessoas que trabalham lá na clínica. Sim. Então, ela recepcionava as minhas pacientes, mas também recepcionava as pacientes dos outros 8 colaboradores que a gente tem lá. Então, aí foi nesse momento que entrou a recepção, que é o outro ponto, por exemplo, que a Joyce falou que é muito importante, que é quem vai receber o teu paciente. E aí, beleza, eu tinha o meu comercial que fazia os agendamentos enquanto eu estava atendendo, eu tinha a pessoa que recebia o meu paciente enquanto eu estava atendendo, e aí quem ia ver se o financeiro
tinha sido pago, quem ia fazer o fechamento de contas. Eu fazia entre um paciente e outro, até não dar mais. Então, eu acho que o momento de contratar é o que a Ana falou. Ou quando você não sabe, e ok, a gente tem que ter uma noção, claro, quando a gente tem uma empresa, você tem que ter uma noção mínima de todos os setores. Sim. Mas tem coisa que você não vai desenvolver bem. E a gente contrata justamente por isso, né? Por exemplo, por que a gente contrata um marketing? Porque eles são mais inteligentes do que a gente nesse sentido. Sim. Então, por que a gente contrata um gestor de tráfego, por exemplo? Porque ele sabe fazer uma gestão de tráfego melhor do que a gente. Por que a gente trabalha contrata uma consultoria, porque eles sabem fazer algo melhor do que a gente. Então, a gente tem que ter uma noção básica do que a gente tá fazendo. Mas, cara, se você contratou alguém, acredita na expertise de quem você contratou. Sim. Então, é aquilo. Ou você contrata alguém quando você não sabe fazer, e ok, você não precisa saber tudo de todos, então você contrata alguém pra te ajudar. Ou quando chega em você, o processo para. Então, se você não fez uma venda porque barrou em você, tá na hora de contratar alguém pra te ajudar. Porque a venda, ela não pode barrar quando é a gente. Tipo, ela não pode... eu não comprei algo da Carol porque ela não me respondeu no WhatsApp. Isso não pode acontecer. Pode ser por N motivos, mas não por falta de resposta. Aí é o momento. Acho que se eu fosse... Acho que a gente concordou em tudo, né? Acho que se a gente fosse colocar em número, seria comercial, recepção e financeiro, talvez, né? Sim. O meu foi ao contrário, porque... por conta de demandas mesmo. Então, eu contratei o comercial, porque não tinha mais. Aí, depois, logo... entrou a parte que o Fábio hoje faz pra mim, que é o meu marido, que é toda a parte de administração e financeira. Porque eu ainda conseguia, no espaço onde eu tava, receber as minhas pacientes, de forma de que eu ia lá receber elas, eu fazia o café. E tinha a recepção da clínica, tinha uma né? recepção, mas eu não tinha uma recepcionista Sim, minha. Ela não fazia nada com os meus pacientes. Mas era possível ele chegar e aguardar, né? Então, eu conseguia. Só que daí, então, eu não estava conseguindo mais responder meus pacientes. Depois, eu contratei o contador porque eu tive que abrir CNPJ, e aí acaba que a gente tem, né? Mas é um serviço mais remoto ali, né? O contador. Sim. E aí, acabava que eu não tinha tempo, e aí eu não tava conseguindo gerar as notas, eu não tava conseguindo mandar o que saía pra ele, tudo que ele tava precisando, tipo, fazer o malote pra enviar pra ele, eu não tava conseguindo. Então, daí eu precisei colocar uma pessoa pra fazer isso por conta de tempo. Agora, eu estou indo pra clínica, eu tô indo pra um lugar muito maior, e que é impossível conseguir fazer o café do paciente, receber o paciente lá embaixo. Não tem como. E que vão ser mais pacientes ao mesmo tempo. Vão ser mais pacientes. Então, eu tive que contratar. Como você já tem essa experiência, você já sabe, né, o que vai precisar. Eu tive que contratar a recepcionista. Então, eu acho que você tem que sentir. E, às vezes, a gente tem medo. Eu tinha muito medo de contratar. Ainda tô com aquele friozinho na barriga que eu tô começando, né? Mas a gente tem muito medo de contratar, e eu sei porque eu era essa pessoa, porque a gente pensa... Quando a gente pensa, na verdade, errado, que a gente pensa, nossa, vai ser um gasto, né? Vai ser um custo a mais. Mas, às vezes, aquele custo vai te trazer um baita retorno. Exatamente. E foi assim com o meu comercial. Então, eu acabava perdendo paciente porque eu não respondia. Aí eu tinha medo de contratar, porque eu falava, nossa, mas vai ser um custo a mais que eu vou ter. Sim. Mas esse custo me devolveu mais coisas, porque daí tinha uma pessoa ali pra conversar, e consequentemente eu comecei a ter mais pacientes na minha agenda, né? Eu tô fazendo uma mudança agora dessa na clínica, um upgrade de contratação de comercial. Eu sempre tive só uma comercial, né? Então, assim, eu tinha uma comercial que ela fazia os fechamentos, né? Saía dali do nosso consultório, ela fazia os fechamentos, e ela também respondia o WhatsApp, ali, os leads, enfim. E daí, o que a gente fez? Começou a ficar mais sobrecarregado e tudo mais, e a gente contratou uma auxiliar para ela. Então, a auxiliar começou a ajudar em algumas coisas, mas ela ainda era comercial e passava só algumas demandas internas ali. Agora, a gente sentiu a necessidade, junto com o marketing, enfim, com uma empresa de comercial que eu tô, a gente sentiu a necessidade de ter uma CDR só, que é uma pré-venda ali, né, que faz só responde lead, pra ficar, por quê? Porque essa pessoa que tá com a gente, ela fica muito ocupada na parte de estratégia. Então, ela tá na estratégia comercial, né? Ela tá fazendo os fechamentos, ela tá fazendo follow-up ali, né? Um closer. Ela tá fazendo follow-up com os pacientes que já são da clínica, né? Dando atenção e tudo mais. Então, assim, eu precisava de alguém para colocar esse paciente dentro da clínica, que fosse específica para isso e que tivesse um treinamento específico para isso, né? Que é totalmente diferente. Você dá um treinamento para uma pessoa que vai responder celular, para uma pessoa que vai vender ali no tete-a-tete, né? Sim. Então, hoje a gente tá fazendo a contratação, que eu contei um pouquinho para vocês ali, né, no nosso grupo,
dessa pré-venda, dessa CDR, né? Falar sim. pré-venda, que às vezes nem todo mundo vai saber a nomenclatura. Então, assim, daí a gente tá dando esse novo passo aí de comercial. Então, hoje eu vou ter essas mais setorizada essa parte de comercial. Daí, assim, tudo que é novo dá um pouco de medo, porque a gente também, né, não sabe como que é, o que faz, tudo mais. Mas a gente tá fazendo esses treinamentos, né? Vou pra trocar mais conseguir figurinha com melhorar. você depois que a gente sair daqui também, porque a gente tá tentando formular pra isso também. Legal. Pra conseguir melhorar os processos. Legal. também. Porque hoje, Que é por um exemplo, a passo minha legal. comercial cuida da parte estratégica, né? Daí o que acontece? Ela fica 1h30 em reunião comigo. Quem tá respondendo esses leads, Aham. né? Então, assim, Tem que pensar em tudo, né? tem Sim. que pensar em tudo. Então, acho que são nesses momentos que a gente vê assim, vai A ser um custo a necessidade. mais? Uhum. Vai, mas há necessidade. Porque como que eu vou deixar meu lead, né? Eu tô pagando um marketing muito bom, tô investindo Sim. ali em tudo, e daí eu vou deixar Sim. meu lead 1 hora esperando, né? Não É. tem como. E ao mesmo tempo eu preciso dela, porque ela que Essa tem esse 1h30 conversando conhecimento. com você, Essa né? reunião é importante, né? Sim. Então, assim, a gente precisou dar esse próximo passo, né? Então, acho que é nisso que a gente vai vendo. Analisar o cenário. Sim. Exato. Sentir Ver a qual necessidade. Isso, ver a necessidade, ver aquilo que você consegue fazer, aquilo que você não consegue, não bater tanto a cabeça, procurar uma pessoa Sim. para auxiliar. Sim. Resumidamente, É né? isso mesmo. Que vocês citaram. Indo para uma última pergunta que a gente vai para o nosso encerramento. A gente já passou, acho que, mais de 1h30, gente. Sério? Vamos ser rápidas nessa pergunta. Jesus Cristo. Não, eu adoro que aqui... 3 frases de cada um. Não, receio de fazer podcast nem um pouco, porque Nem um vai pouco. que É 2 vai. segundos antes de começar. Acabou. acabou. Depois, Falou sobre valendo, erro acabou. financeiro, se vocês já cometeram algum. Então, a pergunta, assim, exata, qual erro financeiro vocês já cometeram? Ai, acho que eu tenho Apenas um assim citando. fácil na minha cabeça, que é entender fluxo de caixa. É você receber coisas parceladas e querer pagar à vista. A minha mãe, ela adora pagar as coisas à vista. Mas dentro da empresa dela funciona muito, porque todos os clientes dela pagam à vista. E aí, como eu vi sempre a minha mãe na empresa dela pagando as coisas à vista, eu falava, eu vou pagar tudo à vista. Mas se meu paciente me paga em 4, como que eu vou pagar tudo à vista? E aí, entender esse fluxo de caixa para que não fique um buraco. Se você recebe em 4 vezes, você não pode pagar tudo à vista. Porque você pagou tudo à vista, você tirou tudo que você tinha no caixa e pagou tudo à vista. E aí? E a próxima conta que chegar? Então, você vai ter que tirar de algo que você ainda não recebeu. Então, acho que pra mim o meu maior erro financeiro que, assim, eu cometi, principalmente quando eu tava começando a empresa, e aí, graças a Deus, o Marco entrou no barco junto comigo pra me ajudar, porque ele sabia, já tinha esse conhecimento e eu não. Mas era justamente isso. Às vezes eu ia comprar, coisa besta. Eu vou fazer uma compra, sei lá, de descartáveis. Não, eu vou comprar a compra de descartável, fazer uma compra de descartáveis pra durar 6 meses, eu vou comprar ela inteira à vista. Sendo que, às vezes, ele nem me dava um desconto pra pagar à vista. E eu ia ter que trabalhar, sei lá, 2 meses pra pagar aquela conta. Então, se eu não tenho desconto pra receber, por pagar à vista, e eu vou ter que trabalhar 2 meses pra pagar essa conta, eu vou parcelar em 2 vezes, não muda o valor. Então, acho que ter essa percepção de fluxo de caixa. Eu só vou pagar à vista o que me der um desconto que vale a pena. Sim. Ou se não, se eu recebo parcelado, eu vou pagar Eu parcelado. conversei também, inclusive, com uma colega esses dias no direct, ela falando que ela pagava, inclusive ela é sua aluna também, que ela pagava tudo à vista. E aí eu falei pra ela, avalia se vale realmente a pena, porque se você não tá tendo um desconto, um benefício muito bom, não compensa você desfalcar o seu caixa Exatamente. pagando à vista. Sim. Será que é né? o medo, às vezes, daquele medo de ficar com Ficar uma com os dívida, boletos, Exato. né? Então, deixa eu pagar logo, Às me vezes livrar. não sabe se organizar, igual falar, se organizar. Exatamente, a E aí longo falar, eu prazo. prefiro já. Porque daí se não Já pagar me à vista, livrar, vai já me sobrar livrar. dinheiro e daí E aí eu posso posso gastar gastar com com outra outra coisa. Mas aí Tem você que mata se o seu organizar. fluxo de caixa, porque Isso você daí tirou é- tudo de uma vez. É que isso é o que a Sim. gente falou lá no começo. Daí, se todo mundo tivesse o Prolabore e não tirar além daquilo, Sim. você não precisa ter medo de parcelar Exato. e ficar uma coisa mais saudável para a Sim. empresa. Sim. Eu fiz até mais do que você falou. Quando a gente tinha antes só odonto. Então, como eu sou dentista também, eu fazia ROF, só tinha eu que fazia ROF, ok. Tínhamos só odonto, era um CNPJ. E daí, nesse CNPJ, quando eu ia pagar os meus funcionários não, os profissionais que trabalhavam lá com a gente, né, que eram os outros dentistas, enfim, a gente pagava, por exemplo, independente do jeito que o paciente pagou, eu pagava aquela porcentagem, ok. Quando eu fui abrir a estética, porque daí eu comecei a ter estética corporal, eu comecei a ter outras pessoas também fazendo, eu tinha muito medo disso. Porque eu ia entrar daí eu abri um novo CNPJ, e eu ia entrar, hoje a gente tem 2 CNPJ separados lá na clínica.
eu ia abrir um novo CNPJ, eu ia entrar com uma empresa que ainda faturava menos que odonto, e eu tinha muito medo como que eu ia pagar. E aconteceu um caso que daí eu já mudei o jeito que eu pagava os funcionários, daí foi meu erro financeiro. Por exemplo, eu vendi um procedimento de glúteo, né, um preenchimento de glúteo, preenchimento de bumbum, e a paciente, eu nem lembro quanto tinha dado, mas eu vou pôr um exemplo pra gente. Vamos supor, o procedimento tinha dado 20 mil. E daí a paciente pagou parcelado, e eu tinha que pagar a porcentagem de comissão pra pessoa que fazia pra mim, pra funcionário. E daí, da onde que eu ia tirar se eu não tinha esse fluxo de caixa? O valor da parcela do paciente nem cobre o valor da comissão. comissão. Se você não recebia, tipo, exatamente. Também Eu comecei a ficar com medo de vender bumbum. Porque bumbum era um valor alto, era um ticket alto, e eu falei, gente, porque o custo do bumbum é muito alto também, você entendeu? Os preenchedores ali de glúteos, mas é um valor muito alto. E eu comecei a ficar com medo, porque eu falava assim, eu vou parcelar pro cliente, daí eu tenho que ter um super fluxo de caixa pra uma empresa que ainda estava começando a faturar. E eu comecei a ter que tirar, por exemplo, da minha parte de HOF pra suprir isso daí. E daí, logo no começo, hoje eu tenho 4 pessoas que estão trabalhando junto comigo ali, em outras áreas, não é só em HOF, né, mas em outras áreas, só que o pagamento que eu faço para elas é de acordo com o que o paciente paga. Então, eu comecei a fazer isso para ficar mais saudável para empresa e para ficar mais tranquilo, entendeu? Então, por exemplo, se o paciente paga em 5 vezes, a parte delas também vai em 5 vezes. Isso estimula mais elas venderem à vista também, porque antes elas não se importavam, quer fazer em 20, querido? Vamos fazer em 20, porque elas recebiam à vista, entendeu? Então, assim, isso foi uma forma de eu estimular mais a negociação mesmo ali com o paciente, porque no fim tudo é venda, né? A gente tem que negociar o melhor para o paciente, o melhor para a empresa e para ficar tudo ok. E eu consegui pagar de maneira saudável, senão eu fico com medo de sair um procedimento, né? Quando é ali uma massagem, alguma coisa assim, a gente, o ticket mais baixo, fluxo é tranquilo. Mas senão, eu ia, ao longo do tempo, prejudicar muito o meu fluxo de caixa. E fica no nosso subconsciente, a gente acaba realmente não vendendo, porque a gente fala, nossa, vai ser um problemão, larga a mão. Tipo assim, no nosso subconsciente mesmo, né? E você, Ana, faltou só você. Eu acho que o meu maior erro foi no começo não entender realmente que entrava e que saía. Eu não fazia esse controle. E não entender também a questão das taxas de maquininha. Nossa, gente, no começo eu não fiz esse controle dos custos fixos, de tudo certinho. Por exemplo, o que eu comprei o produto e eu tinha que reservar o dinheiro depois que entrava para a parte de recompra de produto. Então eu não fiz esse ajuste, esse caminho. Não estudei muito sobre as maquininhas, fui lá, peguei uma que pagava aluguel, com as taxas, tipo, absurdas. Só peguei. Gente, uma vez, eu lembro que eu vendi um lábio, que eu cobrei ele, acho que uns R$1.400, e desse procedimento que ela pagou, eu recebi R$27, porque descontou um monte de taxa, descontou aluguel da maquininha, eu nunca esqueço disso, gente, eu juro pra vocês. Mano do céu, o lábio foi Quando 27. eu fui ver, eu não tava recebendo quase nada dos procedimentos por conta de taxa, porque na época também eu antecipava, porque eu não tinha fluxo, né, de caixa, então virou e hoje uma já bola... vem tudo automático nas maquininhas, você só vai, Virou uma bola de neve. Quando eu vi, eu precisava recomprar produto, eu não tinha esse dinheiro. Ainda, graças a Deus, eu fui lá, fiz um empréstimo com o meu pai. Não precisei ir até o banco. Fui lá com meu pai e falei, vou precisar. Foi a Banco, Eu vou papai, é um agiota papai. que bate e não mata. E aí eu peguei um dinheiro emprestado com ele, e aí durante um bom tempo, tudo que eu vendia, uma parte era para devolver para ele e a outra era para recomprar produto. Então eu não lucrei por um bom tempo no começo por conta desse erro meu, de não ter separado o dinheiro para recompra de produto. Chegou, acabou os meus produtos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha produto. Como você ganha mais dinheiro? Tava só eu. Então, por um bom tempo, eu tive que ficar sem lucrar, na verdade. Eu faturava, mas não entrava nada limpo depois no final do mês, porque eu tinha que pagar o que eu tinha pegado emprestado e pegar e comprar novos produtos. Então, o meu maior erro foi não ter tido esse controle ali no começo. Entendido. E pra quem tá ouvindo a gente agora, vocês querem deixar um recado final? Alguma lição? Acho que esse podcast inteiro foi uma baita lição. Foi uma lição de vida. Acho que pra finalizar, empreender é difícil, mas é maravilhoso. Exato. Mas maravilhoso. o maravilhoso não tira o difícil. E a gente precisa ter
essa noção financeira para que a nossa Sim. empresa cresça de forma saudável, né, e que realmente faça sentido. E, gente, a venda é o que movimenta tudo. Com certeza. Então, assim, até a Carol falou assim, o medo, às vezes, de vender, né? A gente que é da área da saúde, a gente não é treinado a vender, né? Então, assim, mas a venda é o que movimenta tudo. Se eu quero ter um bom marketing, um bom contador, bons funcionários, excelentes pessoas para entregar, eu preciso vender, eu preciso movimentar. Eu sempre tô com a minha cabeça atenta, eu tento me dividir desse jeito no consultório. Eu tenho que ter um tempo na semana pra estar de olho no meu comercial, pra estar de olho em tudo, gente. Às vezes a vida pessoal daquela pessoa não tá legal, não tá rendendo tanto. Então, assim, por quê? Porque é isso que vai movimentar todo o resto. E eu quero toda a minha equipe feliz, todo mundo ganhando bem. E para isso precisa vender. Não tem o que fazer. Então, assim, o faturamento tem que ser alto. A gente tem que ajustar, porque parece que a gente não quer que fature bem. Não. O faturamento tem que ser alto, só tem que ajustar tudo isso que a gente falou pro lucro ser bom. E não seja algo ilusório, né? Mas a venda é importantíssima, tem que vender, isso que movimenta tudo para eu ter todo mundo, né? Boa qualidade de tudo, a gente tem que vender, né? A estética, a gente fala que é estética por amor, porque a gente ama o nosso trabalho, mas é por dinheiro, galera. A gente quer, no final do mês, a gente quer ganhar dinheiro. Bons produtos, né, Carol? O mundo bom é tudo. movido a isso. A gente precisa ter coisas boas pra isso, a gente precisa vender. Pra você oferecer coisas boas, você tem que investir em coisas boas. E coisas boas são mais caras, né? Sim. E você falando sobre venda, é uma coisa que eu acho que eu queria ter um conteúdo por esses últimos tempos. Você precisa, diante daquilo que eu trabalho também com as minhas meninas, né? É literalmente criar conteúdo e vender. São duas coisas que precisa estar muito bem alinhado. E não adianta também só criar conteúdo se você tem receio de vender, se você está insegura em fazer o procedimento. Então, tem que entender o que está te travando, mas a venda é crucial. Sem venda, você não tem caixa, você não tem produto, você não tem paciente, você não vai ter nem contador para se preocupar. Sim. Então, existem preocupações que só vão existir se você realmente conseguir vender. E preocupações boas, de certa forma, né? Eu acho que a grande lição é que realmente faturar é importante, né? Porque, igual eu falei, faturar é a venda, é tudo aquilo que você vende no mês. Mas entender pra onde vai cada coisa, como vai funcionar. Se a Ana tivesse vendido 5 lábios desses, ela tava lascada. Exatamente. E recalcular a rota, analisar o próprio erro. Exatamente. E não, olhar os dados. Não tem problema, né? Exato. Eu falo assim, a gente pode recalcular a rota. Em 4 anos, eu já tive cenários que no meio do caminho, eu precisei recalcular a rota de algumas coisas. Então, assim, mesmo aumentando o faturamento, eu tinha que recalcular a rota pra melhorar algumas coisas. Então, isso é normal, né? E faz bem, né? Exato. O que é importante pra isso deixando a minha lição, né, pro final também. Não deixem de analisar o mês de vocês. Todo santo mês, toda semana, cada 15 dias também é importante, porque não dá pra você passar de um mês pro outro sem saber o que foi bom, o que foi ruim, o que vendeu mais. O que precisa melhorar, o que precisa... Como que tá a taxa da maquininha. Revisitar os setores, né? Exato. Revisa tudo. Analisa. Porque fica, ai meu Deus, o mês passado foi ruim. Mas por que foi ruim? Porque não dá pra gente culpar o mundo. Beleza, claro, tem situações que acabam gerando conflito também. Mas analisar o que eu posso fazer pra melhorar essa situação, né? Porque o mundo não vai mudar por nós, mas a gente precisa mudar pelo nosso negócio. Exato. É isso? Exato. Encerramos? Sim, amei. Nosso Papo episódio super 2. gostoso. Foi muito bom mesmo. Papo cabeça, né? E vem aí, gente. A gente já até tem os próximos temas. Os próximos separadinhos. Separadinhos, porque vamos temas ter mais leves conteúdos. no próximo? Vai ter. Vamos ter vamos. temas mais leves. É uma montanha russa. A nossa Como é a vida de empreender. a né? nossa Isso função que eu é ia falar, morder e assim como é assoprar. A gente morde, a gente bate, mas a gente dá uma sopradinha, um beijinho no final. Exato. Mas sempre... Pode falar. Igual a gente faz com o filho, né? É igual a gente faz com o filho. Fala, eu tô te batendo, eu tô brigando, tô te corrigindo, mas é pro seu bem. Exatamente. Nossa, minha mãe falava, dói Eu só mais ia em mim que comentar- você, eu morri de ódio. Hoje a gente entende. Hoje a gente Exato. entende. Só ia comentar antes da Ana encerrar que agora nós estamos com as outras datas, né? Já alinhadas para os próximos episódios, com temas também. E eu vou deixar agora uma caixinha de pergunta, não agora, nesse momento, mas daqui por diante, para que possam mandar perguntas e façam também no Insta de vocês. Sim. Porque isso aqui foram perguntas que eu pedi para algumas mentoradas selecionadas. Eu falei, faz uma perguntinha adiante, isso aqui elas A gente mandaram. conta o tema antes, coloca uma Isso. caixinha, vocês mandam perguntas e a gente vai conversando. Exato. legal. E também, ideias de novos temas, também né? assim, nós temos os próximos temas, mas
mas deixem sempre aqui nos comentários ideias de temas. Comentem, conversem, a gente vai responder vocês. A gente quer ter essa interação, essa troca, de saber se vocês estão gostando. Então, se inscrevam no nosso canal, deixem o like, ativa o sininho pra não perder os próximos, né? Exatamente, é isso. Então tá, um beijo, galera. Um beijo. Até Beijo. mais. Até o próximo. Tchau. Falando, gente do céu. Não, e a gente sempre tem medo de não falar, Esse né? vai ter que cortar.